Capítulo 1341 Um rio de sangue roxo prende Wu Yong. Eu posso localizar o demônio imortal das 7 ilusões. As palavras de Tai Mianshen aliviaram a carranca de Wu Yong. Como se viu, depois de capturar um demônio imortal das 7 ilusões, o clã Tai começou a fazer arranjos contra a verdadeira herança das 7 ilusões. Entre as superforças da fronteira sul, o clã Tai foi a força que atacou mais ferozmente o caminho demoníaco. Especialmente depois de construírem a torre de supressão de demônios, eles foram o pilar do caminho justo na busca do caminho demoníaco dos imortais Fu. Neste momento, Tai Mianshen estava usando seu movimento assassino imortal para investigar a área em busca de pistas. Por aqui. Depois de encontrar a direção, Tai Mianshen voou para o leste. Wu Yong e Qiao Shikai se entreolharam por um segundo antes de segui-lo. As pistas foram quebradas, mas encontradas novamente vez após vez, com o experiente Tai Mianshen liderando o caminho, os 3 imortais tiveram grande progresso. Mais uma hora depois, eles retornaram ao Poço da Maré Sangrenta. Qiao Shikai ficou chocado. Por que estamos de volta aqui? Tai Mianshen sorriu friamente. O lugar mais perigoso é o lugar mais seguro. Qiao Shikai reagiu ao elogiar. Que coragem! Wu Yong olhou em volta com frieza. Depois de algumas respirações, seu olhar estava preso em uma área do Poço da Maré Sangrenta. Rugido! O Lago Pacífico de repente se enfureceu com ondas. Incontáveis bestas de sangue emergiram dele. Um grande número de bestas de sangue de nível desolado, com um pequeno número de bestas de sangue antigas, formaram um exército enquanto atacavam Wu Yong e os outros ferozmente. As feras de sangue eram um tipo de besta de caminho. Eles não se reproduziram normalmente, mas nasceram do céu e da terra, criados usando marcas do caminho do sangue natural. Semelhantes às feras de sangue eram monstros de neve, monstros de lama, bestas de nuvem, bestas de alma, bestas de ano e dragões de rocha. O Poço da Maré Sanguínea teve uma coisa tão incrível. Um criadouro de bestas de sangue? Tai Mianshen disse suavemente enquanto olhava para Wu Yong. Wu Yong expressou surpresa no rosto. O Poço da Maré de Sangue continha uma verdadeira herança do ancestral do Mar de Sangue, foi obtido pelo mortal Gu Mestre Shan Yanfei, e mais tarde foi levado pelo clã Wu. O clã Wu colocou o Poço da Maré de Sangue em sua posse e o explorou, mas não encontrou nada de especial. Só foi tratado como um ponto de recurso depois disso. Tantas bestas de sangue em emboscada, não é de admirar que o demônio imortal das 7 ilusões esteja escondido aqui. Qiao Shikai disse. Bestas de sangue formaram um exército e atacaram. Elas tinham todos os tipos de formas, algumas tinham cabeças de tigre e corpos de cavalo, algumas tinham cabeças de cobre e corpos de coelho, algumas tinham cascos de tartaruga e caudas de dragão, algumas eram como árvores, enquanto algumas eram frutas gigantes. O cheiro pungente de sangue assaltou o nariz enquanto essas feras sangrentas rosnavam sinistramente. Esta força atacou repentinamente, até mesmo os superclãs seriam pegos de surpresa. Mas as expressões de Qiao Shikai e Tai Mianshen permaneceram inalteradas, eles não pretendiam recuar. Porque neste momento, Wu Yong estava na frente deles. Um monte de lixo. Wu Yong bufou, a raiva brilhando em seus olhos. Ele estava muito bravo. Como durante esse período ele estava no clã Wu, distribuindo membros para todos os lugares para lidar com todos os tipos de situações, ele foi extremamente reprimido. E agora, este demônio imortal das 7 ilusões tinha intenções vis, eles realmente causaram as mortes de Wu Yu Anjo e Hong Ao do clã Wu. Pequenos traços de vento se acumulavam ao seu redor. O suave vento verde também cercou, sem saber, as feras sangrentas que rosnavam. As feras de sangue ainda estavam furiosas, sua velocidade não diminuiu. Justamente quando eles estavam prestes a alcançar os 3 imortais, as feras de sangue começaram a explodir. As explosões não foram altas, foram muito suaves, como o estouro de bolhas. Bestas de sangue detonaram uma após a outra, mesmo estando perto dos imortais, não eram uma ameaça, incapazes de causar qualquer dano. O rosnado e o ataque pareciam uma piada. Centenas de forças de batalha de nível 6 e dezenas de bestas de força de batalha de nível 7 se desintegraram na frente de Wu Yong, frágeis como brinquedos feitos de papel. Este foi o poder de um rank 8. Que movimento assassino imortal é esse? A aura está completamente oculta, não consigo detectar nada. Qiao Shikai ficou em choque. Tai Mianshen tinha uma expressão solene, olhando para as costas de Wu Yong. A expressão de Wu Yong era sombria, ele olhou para a maré de sangue abaixo dele. As feras de sangue não se formaram do nada, a maré de sangue havia secado, o poço da maré de sangue que escorria sangue antes estava agora secando. Qiao Shikai suspirou, foi uma pena. Ele podia ver que as marcas densas do caminho de sangue no Poço da Maré de Sangue haviam desaparecido. De agora em diante, o Poço da Maré de Sangue não existia mais, era apenas um poço comum agora. Wu Yong não se importou. Este poço, insondável aos olhos das pessoas normais, foi completamente exposto a ele.
Uma figura colorida do arco-íris apareceu no campo de investigação de Wu Yong. Você é a pessoa ousada que está tentando desafiar a autoridade do clã Wu? Wu Yong disse calmamente, mas todos puderam ouvir sua intenção de matar e raiva. O misterioso Gu imortal na cova sorriu amargamente. Lord Wu Yong, não tive escolha, fui forçado a isso. Agora, busco sua compreensão. A expressão de Wu Yong mudou. No momento seguinte, seu ambiente mudou abruptamente. O céu azul e o solo montanhoso desapareceram, os arredores ficaram roxos. Os três imortais não conseguiam sentir as distâncias, sua sensação de espaço havia sido severamente perturbada. Estrondo. As marés podiam ser ouvidas, as feras de sangue que foram destruídas anteriormente transformaram-se em água sangrenta quando se reuniram em um rio, fluindo abaixo dos três imortais. As ondas e ondulações cor de sangue apareceram, incontáveis pensamentos roxos choveram e atacaram os imortais. Caramba! Essas feras de sangue eram apenas o prelúdio e a armadilha. Tão cruel! Qiao Shikai amaldiçoou. Tai Mianshen olhou em volta nervosamente. Que movimento assassino imortal no campo de batalha é esse? É uma formação Super Fu? Com suas habilidades investigativas, ele não conseguia enxergar através deste lugar. Wu Yong estava infeliz, bufou friamente e agitou as mangas. Bum! Ventos intensos sopraram quando um tornado gigante cercou o alcance de Li, cercando os três imortais. Pensamentos roxos choveram furiosamente, pousando na bola de vento enquanto se espalhavam, mas não conseguiram quebrar a defesa. Wu Yong não se mexeu, sua expressão era fria, ele ergueu o braço direito e sacudiu. Um som nítido ecoou. Um verme de jade escuro voou das pontas dos dedos. O pequeno verme saiu da bola de vento e voou rapidamente em direção ao rio de sangue. Enquanto voava, ele cresceu à medida que seu corpo se expandia para 3 metros, 15 metros, 150 pés. Depois de algumas respirações, ele se transformou em um dragão de vento cruel com 220 pés de comprimento, que mostrou suas presas e garras, quebrando a chuva de pensamentos roxos, colidindo com o rio de sangue. O rio de sangue jorrou e formou uma espiral, tentando devorar o dragão do vento como uma fera gigante. Os olhos de Wu Yong brilharam com uma luz verde, o dragão do vento rugiu e se transformou em inúmeras lâminas de vento de jade, atirando para todos os lados. A espiral do rio de sangue foi quebrada pelas lâminas do vento, mas as lâminas do vento continuaram a cortar enquanto o rio de sangue vermelho se dividia em dois. Qiao Shikai e Tai Mianshen observaram com os olhos arregalados, eles tinham emoções chocadas e caóticas. Cada ataque de Wu Yong foi um movimento assassino imortal com poder excepcional, muito além do 7º nível. Se eles fossem seu oponente, não durariam um movimento. Wu Yong poderia realmente usar movimentos assassinos imortais tão poderosos, era como seu instinto, era tão fácil quanto respirar. Cada movimento assassino do Lord Wu Yong teve sua aura escondida até o limite, ele estava realmente escondendo sua força. O coração de Qiao Shikai ainda estava em comoção. Este movimento assassino de dragão de vento na verdade tem um movimento de variação de segundo estilo, transformando-se em incontáveis lâminas de vento? Wu Yong definitivamente não é tão inútil quanto dizem os rumores, ele tem uma força de batalha incrível, e essa pessoa está se escondendo tão profundamente. Os olhos de Tai Mianshen brilharam com brilho. Ele olhou para as costas de Wu Yong, sentindo-se feliz porque o clã Tai e o clã Wu eram aliados, eles não haviam se voltado um contra o outro. Wu Duxiu e Wu Yong eram mãe e filho, o primeiro era como um vento forte soprando no topo de uma montanha, enquanto o último era um poderoso tornado no fundo de um vale. Eles agiam de maneira diferente e tinham personalidades opostas, mas eram igualmente poderosos e dominadores. No entanto, mesmo com os ataques ferozes de Wu Yong, o ambiente não mudou. O rio dividido se transformou em dois, expandindo-se formando 2 rios de sangue, ambos igualmente grandes como antes. A expressão de Qiao Shikai mudou, para ser capaz de permanecer sob o ataque de um Gu imortal de nível 8 e prender todos os 3, que tipo de método era esse? Suas dúvidas não duraram muito, pois logo uma figura emergiu do rio de sangue, falando e dando-lhes a resposta. Esta é a minha formação de rio de sangue roxo. Wu Yong, se você não usar os 2 Gu imortais de nível 8 que sua mãe deixou para você, com apenas aquele Gu de vento suave de nível 8, você não pode quebrar esta formação. O verdadeiro monarca da montanha roxa disse. Ele não estava em seu corpo de mini-homem, ele era tão grande quanto um humano agora. Quando ele falou, seu corpo se ergueu como uma ilha flutuando abaixo de seus pés. As expressões de Qiao Shikai e Tai Mianshen mudaram, Wu Yong também ficou comovido. Isso ocorreu porque o verdadeiro monarca da Montanha Púrpura não escondeu sua aura, ele era, sem dúvida, um rank 8. Quem é você? O que você quer? Wu Yong gritou. Purple Mountain True Monarch sorriu, olhando para Wu Yong com seus olhos roxos claros, claro, é para matar você. Quando você estiver morto, o clã Wu entrará em comoção, outros clãs irão atacá-lo, ele se desintegrará.
Wu Yong ficou atordoado e de repente riu ao levantar a cabeça. Ele estava rindo de raiva. Depois de rir, ele abaixou a cabeça, uma luz forte saindo de seus olhos. Tal coragem, nesse caso, vou matar você e aumentar meu prestígio como 8º posto. Dizendo isso, uma forte aura explodiu de seu corpo. Incontáveis vermes Gu foram ativados em sua abertura imortal. Qiao Shikai e Tai Mianshin recuaram, eles puderam sentir uma ameaça incomparável vinda do corpo de Wu Yong. O sorriso do verdadeiro monarca da Montanha Roxa desapareceu. Os movimentos assassinos imortais de Wu Yong anteriormente eram indetectáveis, suas auras estavam completamente escondidas. Mas agora, o movimento assassino imortal que ele estava conjurando tinha uma aura incrível, era como uma tempestade violenta. Dessa perspectiva, Wu Yong estava usando toda a sua força para lutar. Que movimento assassino imortal foi que tornou Wu Yong incapaz de esconder a aura? Não importa que movimento assassino fosse, uma vez ativado, um poder incrível seria liberado, o poder seria imparável. Como isso poderia ser permitido? Pela vontade do Purple Mountain True Monarch, incontáveis pensamentos roxos explodiram como uma tempestade, jorrando. Clã Wu. Salão ancestral. Isso. Esse. O clã Wu imortal que guardava o salão ancestral mudou de expressão enquanto o suor escorria por seu rosto, sua expressão estava mortalmente pálida. Ele gritou em estado de choque, e a tábua de vida Gu e a lanterna da alma Gu do Sr. Wu Yong foram destruídas. Lord Wu Yong, ele está morto. Capítulo 1342, com a partida do irmão mais velho, o irmão mais novo assume o controle. Salão ancestral. O salão ancestral no topo da montanha Wu Yi era uma casa Gu mortal. Usando um grande número de Gu mortais de nível 5, embora fosse inferior às casas Imortal Fu, foi extremamente significativo para o clã Wu. Essencialmente, toda superforça e força normal teriam um salão ancestral. Lá dentro, seriam usadas a tábua de vida Fu e a lanterna da alma Gu, ou até mesmo a corda de sangue Gu. Os dois primeiros eram comuns, enquanto a corda de sangue Gu era rara, porque era uma via de sangue. Mesmo as pequenas e grandes seitas do continente central tinham edifícios semelhantes ao salão ancestral, armazenando a tábua de vida Fu e a lanterna da alma Fu. Neste momento, Wu Beachong estava parado no salão ancestral, olhando fixamente para os fragmentos do verme Gu. Depois que a tábua de vida Gu se quebrasse, seria como restos de madeira, enquanto a lanterna da alma Gu se tornaria uma joaninha rachada, não brilharia mais com uma luz azul escura. Wu Beachong era velho, mas tinha um corpo musculoso que lembrava um urso, seu cabelo era branco e seu nariz era largo, ele tinha sobrancelhas grossas e olhos penetrantes, era uma pessoa firme e responsável. Ele era o segundo ancião supremo do clã Wu, havia passado por muitas provações, resultando em sua natureza calma, mas agora sua testa estava cheia de suor, sua respiração estava irregular, seu olhar estava caótico e confuso. Lord Wu Yong morreu? Wu Beachong olhou para os dois fragmentos mortais de Gu, ele já estava aqui há um tempo, mas sua mente estava uma bagunça. Como isso pôde acontecer? Uma grande existência de 8º posto, o pilar do nosso clã Wu, ele morreu assim? Wu Beachong não se atreveu a imaginar ou acreditar nisso. Lord Wu Yong morreu ou não? Ele ficava se perguntando. Afinal, o tablet da vida Gu e a lanterna da alma Fu eram Gu mortal, era possível interferir neles usando alguns métodos. Mas Wu Yong estava incontactável agora, não importava o quanto o clã Wu tentasse se comunicar com ele, ninguém conseguia, isso era um fato inegável. Independentemente de Wu Yong estar morto ou não, sua situação definitivamente não era boa. Ser capaz de fazer um Gu imortal de nível 8 acabar em tal estado, quem é? Uma existência de nível 8 entre o caminho demoníaco e os cultivadores solitários? Ou são os outros superclãs, eles estão colaborando para lidar com nosso clã Wu? Wu Beachong continuou a adivinhar. Quanto mais ele pensava, mais confusa ficava sua mente. Wu Duxiu morreu, Wu Yong desapareceu, neste enorme clã Wu, o superclã número 1 na fronteira sul, na verdade não havia nenhuma existência de nível 8 protegendo-o agora. Esta era uma situação grave, o clã Wu estava em um estado desastroso e o mais terrível era que o autor do crime ainda era desconhecido. Depois que suas emoções chocadas voltaram ao normal, o medo e a perda encheram o coração de Wu Beachong. Normalmente havia Wu Duxiu ou Wu Yong suprimindo a situação, ele não sentia nada. Mas agora que os dois grandes especialistas do 8º lugar haviam partido, Wu Beachong percebeu que seus ombros estáveis e firmes não poderiam suportar o peso do clã Wu. Durante a era de Wu Duxiu, ele foi o segundo ancião supremo. Depois que Wu Yong ascendeu ao seu papel, ele continuou a ajudá-lo. Em termos de antiguidade, ele estava entre os imortais Gu do caminho justo da fronteira sul mais antigos e experientes. No entanto, foi inútil. Ele estava apenas no 7º nível de cultivo, sua força de batalha não era excelente, se ele lutasse contra o velho Treman Bead, ele não poderia vencer.
Mesmo entre o clã Wu, havia muitos imortais Gu de nível 7 que poderiam lutar contra ele de maneira uniforme. No entanto, ele foi a primeira pessoa a retornar entre os superiores do clã Wu. Assim, ele teve a iniciativa. O que eu faço? Mesmo que Lord Wuyong não esteja morto, ele desapareceu e seu tablet de vida Gu e sua lanterna de alma Gu foram quebrados. Assim que a notícia for divulgada, haverá uma grande comoção, os corações de todos vacilarão. Devo ocultar as informações? Wu Beachong balançou a cabeça rapidamente. Esta notícia chocante já havia sido exposta a muitos imortais Fu do clã Wu pelo imortal Gu de nível 6 do clã Wu que estava guardando o local. Se Wu Yong fosse confirmado como morto, o mentor que atacou o clã Wu não desistiria dessa chance de atingir seu moral. Assim, ele não poderia selar esta notícia mesmo que quisesse. O problema é encontrar o desaparecido Lord Wu Yong ou devemos reduzir nossas linhas defensivas e chamar de volta os anciãos supremos que estão do lado de fora para proteger nossa base? Wu Beachong franziu a testa. Ambas as escolhas eram perigosas. Procurar por Wu Yong seria definitivamente perigoso, para ser capaz de destruir o tablet da vida de Wu Yong, Gu, e a lanterna da alma Gu, e fazê-lo desaparecer, o mentor era definitivamente poderoso. Enviar imortais Gu de nível 7 para encontrá-lo foi como enviar ovelhas a um tigre. E se eles retraíssem as suas linhas defensivas e chamassem de volta os mais velhos, seria uma enorme perda política, muitos dos seus pontos de recursos seriam perdidos. Se as superforças vizinhas tentassem assumir o controle neste momento, o clã Wu sofreria imensas perdas. O que ele deveria fazer? Wu Beachong estava hesitante, preso entre duas opções difíceis. Depois de muito tempo, ele lambeu os lábios secos, decidiu colocar as duas opções em espera. Iria realizar uma reunião com o clã Wu Gu Imortais como segundo ancião supremo. Eles executariam o plano após chegarem a um consenso. Wu Yong estava desaparecido e incontactável. Uma enorme tempestade em torno do clã Wu estava se formando silenciosamente. Fronteira Sul, formação Super Gu. Fang Yuan estava sentado em sua cama, cultivando com os olhos fechados. Ele fazia várias tarefas ao mesmo tempo enquanto ouvia o relatório de Lady White Rabbit. Lady White Rabbit herdou a verdadeira herança do White Rabbit. Esta verdadeira herança era bastante famosa na fronteira sul. O herdeiro tinha que ter um coração puro. E quando eles cultivarem no futuro, eles terão que manter o mesmo coração puro. Caso contrário, a maioria dos métodos de herança verdadeira não poderiam ser usados. Usá-los à força resultaria em reação negativa. Precisamente, Lady White Rabbit era naturalmente confiável. Ela era uma pessoa popular entre mortais solitários e cultivadores demoníacos. Wuan percebeu isso inicialmente, então convenceu Lady White Rabbit a ser a intermediária na hospedagem deste negócio de oportunidade imortal. De vez em quando, Lady White Rabbit entrava na formação Super Fu e relatava a situação do negócio de oportunidades imortais para Henry Fang. Embora Henry Fang não tenha obtido nenhum benefício com o negócio de oportunidades imortais, ele ouviu a situação do negócio, pois isso poderia ajudá-lo a aprender sobre as mudanças na área ao redor do gigantesco reino dos sonhos. Lady White Rabbit falou suavemente, sua voz era como água suave. Ela relatou com um olhar gentil no rosto de Henry Fang. Henry Fang estava com a aparência de Wu Yihai agora. Seu rosto era bonito, seu nariz era alto e largo, sua aura heróica viril estava completamente exibida. Lady White Rabbit já havia se apaixonado por ele. Ela falou propositalmente devagar, valorizando esse tempo precioso que poderia passar sozinha com Fang Yuan. Infelizmente, cada vez que Fang Yuan se encontrava com ela, ele falava apenas 2 vezes. A primeira frase era pedir a Lady White Rabbit que se sentasse enquanto ela fazia seu relatório, e a segunda era para ela ir embora. Mas mesmo assim, Lady White Rabbit ficou muito satisfeita. Ela sabia profundamente que Wu Yihai tinha um status elevado. Ela se sentia uma pessoa humilde e não poderia se igualar a Henry Fang. Ela estava muito feliz por passar esse tempo com ele de vez em quando. Ela se sentia muito feliz. Neste exato momento, a voz de Lady White Rabbit parou. Porque ela viu a expressão de Henry Fang mudar. Esta situação era muito rara. O coração de Lady White Rabbit se apertou. O que aconteceu com Wu Yihai? Ele encontrou algum problema? Henry Fang gradualmente fechou os olhos, disposto ao abrir o corredor. Yihai, neste momento, você ainda tem vontade de relaxar e passar um tempo com uma mulher? Uma mulher imortal invadiu o corredor. Lady White Rabbit se virou e olhou. Era uma jovem vestindo roupas verdes com mangas onduladas. Sua pele era lisa como a neve, seu corpo era curvilíneo e ela parecia um delicado salgueiro. Ela tinha um rosto extremamente bonito, principalmente os olhos atraentes, escondidos pelos longos cílios, pareciam claros como a água. Ela é Qiao Siliu do clã Qiao. Lady White Rabbit reconheceu essa pessoa enquanto ela ficava nervosa, baixando o olhar em pânico. Ela conhecia o relacionamento dessa pessoa com Henry Fang. Há algum tempo, circulavam rumores sobre Henry Fang e Qiao Siliu. A fada Siliu é tão linda,
como esperado de uma das 3 principais fadas da fronteira sul. Só alguém assim pode estar com Lord Wu e Hai. Lady White Rabbit pensou isso, pois sentiu uma dor em seu coração nutrindo e fermentando. Qiao Siliu deu uma olhada em Lady White Rabbit, que estava abaixando a cabeça. Ela parecia indiferente, mas na verdade estava muito atenta. Qiao Siliu estava tentando seduzir Wu Yihai para se tornar genro do clã Qiao. Qiao Siliu teve que examinar todas as informações de Enri Fang. E nas informações de Fang Yuan, Lady White Rabbit estava presente. Esta foi a primeira vez que Qiao Siliu conheceu Lady White Rabbit. Ela viu que a senhora Coelho Branco tinha um corpo delicado, seus olhos pareciam rubis, ela tinha orelhas de coelho fofas e caídas, seus olhos olhavam para baixo, era fofo e cativante. Mesmo examinando de perto, sua aparência era ligeiramente inferior à de Qiao Siliu. Os homens adoravam essas minúsculas criaturas lamentáveis, cheias de fofura. Mas agora não é hora de lidar com ela. Qiao Siliu bufou internamente, passando por White Rabbit enquanto se aproximava de Fang Yuan. Fang Yuan abriu os olhos, levantando-se da cama enquanto sorria para Qiao Siliu. Fada, esta visita repentina é verdadeiramente alegre. Lady White Rabbit olhou para Fang Yuan atordoada, pensando, Wu Yihai está sorrindo de novo, faz muito tempo que não o vejo sorrir. Ele parece o sol brilhando na primavera quando sorri, se ao menos pudesse sorrir para mim. Qiao Siliu olhou para Fang Yuan, desconsiderando as gentilezas, parece que você realmente não sabe. Suspiro, e minhas próximas palavras serão apenas chocantes, não há alegria. A expressão de Enri Fang mudou. O que aconteceu? Qiao Siliu não respondeu. Ela se virou e disse para Lady White Rabbit, e mocinha, por favor, saia primeiro, preciso falar com seu senhor. O que? Lady White Rabbit estava atordoada. Fang Yuan acenou com a mão, Coelho Branco, por favor. Lady White Rabbit não se atreveu a desafiar Enri Fang, ela reconheceu ao sair do salão. Quando as portas se fecharam, Qiao Siliu disse, Wu Yong está desaparecido, seu tablet de vida Gu e sua lanterna de alma Gu estão destruídos, as notícias ainda não se espalharam na fronteira sul, mas o clã Wu está um caos agora. O que? Enri Fang ficou profundamente chocado. Isso foi simplesmente muito chocante. Com a destruição de sua tábua de vida Fu e da lanterna da alma Fu, Wu Yong provavelmente teria morrido. Ele era o pilar do clã Wu, se ele morresse, o clã Wu seria capaz de defender seus territórios. Qiao Siliu continuou, Yihai, estou aqui para lhe ajudar. Você é irmão de Wu Yong, a pessoa mais próxima dele em linhagem, e tem nível de cultivo suficiente. Com a saída de Wu Yong, você terá que assumir o cargo de primeiro ancião supremo. A partir de hoje, você deterá a autoridade do clã Wu. Capítulo 1343, ganhando autoridade sem sequer se mover. Assumindo o clã Wu. As palavras de Qiao Siliu emocionaram Enri Fang. Como ele poderia não ser movido? Afinal, o clã Wu era uma superforça, e não era uma superforça comum, já era muito poderosa, ocupando a posição número 1 anos após anos na história da fronteira sul. O clã Wu tinha um território enorme com todos os tipos de pontos de recursos, tinha uma base profunda e um tesouro incrivelmente rico. Se ele pudesse controlar essa superforça, tornando-se a pessoa com a autoridade máxima, os futuros recursos de cultivo de Enri Fang seriam irrestritos. Neste momento, Fang Yuan tinha muitos ativos. O comércio de tripas Fu da montanha Dang Han, peixe-dragão, aranhas arrependidas, pitons de dragão de fogo misterioso, grama de fragmento de estrela, dardo estelar Gu, rio estelar Gu, fogo estelar Fu, meteoro caindo Gu, bem como o comércio de cobras espirituais que começou recentemente. Não era exagero dizer que Fang Yuan ganhava ouro todos os dias. Se o resto dos recursos da abertura soberana e imortal de Enri Fang fossem incluídos, ele teria uma base de Fu imortal de nível 8 comum. Se ele também incluísse a sabedoria Gu da terra abençoada de Langia, e a montanha Dang Han localizada dentro dela, e Sitwell na área marítima de fluxo turbulento, Fang Yuan teria ultrapassado o 8º posto comum de mortais Gu. Mas ele empalidecia em comparação se colocasse os seus recursos contra os de uma superforça. Qualquer superforça tinha uma base incrivelmente profunda, mesmo que atualmente não tivesse um grande especialista de nível 8, eles os tinham na história. Além dos pontos de recursos que as superforças controlavam nas 5 regiões, os ativos de Enri Fang eram realmente inferiores em comparação. Por exemplo, o poço de sangue do clã Wu produziu mais lucros do que as transações de peixes-dragão de Fang Yuan. O clã Wu tinha de 20 a 30 pontos de recursos semelhantes ao poço da maré sanguínea. E os pontos de recursos inferiores ao poço da maré de sangue, como o cemitério de ossos da tribo Liu das planícies do norte ou o poço de luz de Jade, eram incontáveis. Havia também cerca de 10 pontos de recursos de nível superior melhores que o poço da maré de sangue. E não se esqueça dos recursos nas aberturas imortais dos imortais Fu do clã Wu, e também das terras abençoadas e dos céus grutas dos predecessores do clã Wu. É claro que as superforças tiveram muitos ganhos e também gastos.
O clã Wu estava atualmente em um estado de ter mais ativos do que mão de obra, eles mal conseguiam defender esses recursos quando Wu Yong estava por perto. Mas sem ele, eles certamente teriam perdas, tiveram que desistir de algumas. Mas mesmo assim, se Henry Fang pudesse controlar o clã Wu, seus ganhos seriam imensos, muito além de ele trabalhar sozinho. Henry Fang se acalmou rapidamente. Ele deu uma olhada em Qiao Siliu, percebendo imediatamente sua intenção. Como que Qiao Siliu disse, com a saída de Wu Yong, o papel de Wu Yihai, com quem Fang Yuan estava atuando, foi a melhor escolha para se tornar o primeiro ancião supremo do clã Wu. Esta foi uma chance inacreditavelmente rara. Fang Yuan não tinha dúvidas de que Qiao Siliu estava falando a verdade, porque era muito fácil de verificar. Qiao Siliu estava aqui com pressa, ela mostrou sua sinceridade. Fang Yuan franziu a testa e sorriu amargamente, e uma coisa tão grande aconteceu. Eu não fazia ideia. O assunto urgente é voltar ao clã Wu. Wu Beachong já reuniu os anciões supremos, muitos imortais Gu já retornaram, mesmo que não tenham retornado, seus testamentos estão presentes. Mas eles deixaram você de fora de propósito, eu me pergunto quais eram suas intenções. Qiao Siliu disse ansiosamente. Usar Wu Yihai foi a melhor chance que o clã Qiao teve de interferir no clã Wu. Fang Yuan suspirou profundamente e suspiro. Estou no clã Wu há pouco tempo, não tenho fundação ou rede. É muito difícil assumir o controle e se tornar o primeiro ancião supremo. Eles me deixaram de fora propositalmente, isso mostra que minhas chances são muito pequenas. Não, você tem uma grande chance. Yihai, não esqueça que você me tem, o clã Qiao está apoiando você. Qiao Siliu olhou para Henry Fang com emoções profundas. Henry Fang piscou, como o clã Qiao me ajudará? O que o Sr. Qiao Shikai fará? A expressão de Qiao Siliu congelou, ela hesitou um pouco, mas não se atreveu a esconder isso de Fang Yuan. Ela disse a verdade, e nosso primeiro ancião supremo foi com Lord Wu Yong. Ele também desapareceu, seu tablet de vida Gu quebrou e não podemos contatá-lo. Além deles, Tai Mian-shen, do clã Tai, também desapareceu. Eles estavam investigando as mortes de Wu Yuanju e Hong Yao, mas agora não sabemos se eles estão vivos ou não. As pupilas de Henry Fang encolheram. O que está acontecendo? Qiao Siliu sorriu amargamente. Acredite em mim, isso é tudo que sei. Henry Fang mostrou hesitação, um acontecimento tão chocante que não podemos escondê-lo do mundo por muito tempo. Quem foi? Sem Lord Qiao Shikai, como o clã Qiao me ajudará? Não se preocupe com isso, o clã Qiao já chegou a um consenso, eu sou o representante escolhido. Qiao Siliu disse. Fang Yuan ficou ligeiramente chocado. O clã Qiao era o mais fraco entre as superforças da fronteira sul. Apesar disso, eles estavam unidos, mesmo com a falta de Qiao Shikai, eles ainda executavam seus planos de acordo, como esperado, qualquer superforça tinha seu aspecto extraordinário. Mas Henry Fang não queria ir. Ele sentiu que havia correntes formando um enorme vórtice. O cérebro era uma força poderosa. Mesmo que ele assumisse o cargo de primeiro ancião supremo do clã Wu, e daí? Nenhum recurso poderia igualar seus ganhos na exploração de reinos oníricos. Henry Fang não precisava de mais recursos, ele precisava do nível de realização dos reinos dos sonhos. Este último foi um encontro fortuito verdadeiramente precioso. Mesmo que ele se tornasse a figura de maior autoridade do clã Wu, o que era atraente e benéfico para ele, Fang Yuan sabia que havia inúmeras escolhas na vida. Se alguém quisesse progredir ainda mais, eles não poderiam ser cegados pelos lucros, eles precisavam ter clareza sobre quais foram as coisas mais importantes. Quando eu me tornar o primeiro ancião supremo, precisarei retornar ao clã e defender o forte, na montanha Wu Yi. Como posso deixar o reino dos sonhos gigantes? Eu me esforcei muito para vir aqui. Mas rejeitar Qiao Siliu não é sábio. Se eu irritar o clã Qiao e arruinar nosso relacionamento, não ganharei nada. Mas o mais importante é que, aos olhos de todos, se eu ficar aqui e não voltar para assumir o controle do clã, seria muito estranho e suspeito. Afinal, eu também demonstrei um nível de ambição política anteriormente. Fang Yuan pensou enquanto andava pelo corredor. Qiao Siliu estava batendo os pés de ansiedade. Yihai, por que você está hesitando? Isso é muito chocante, preciso de algum tempo para pensar. Henry Fang acenou com a mão. Não dá tempo, precisamos sair agora, você pode pensar no caminho. Qiao Siliu disse. Não, isso não é tão simples quanto você pensa. Henry Fang balançou a cabeça, com uma expressão sombria, e você sabe? Você já caiu na armadilha deles. Qiao Siliu ficou surpreso, o quê? Fang Yuan disse, e se voltarmos abertamente assim, o que pensariam os anciãos supremos do clã Wu? Eles não são estúpidos, se eu, Wu Yihai, voltar com o clã Qiao e assumir como primeiro ancião supremo, deixando meu irmão em apuros, em vez disso,
trazendo pessoas de fora para lutar por benefícios no clã. Todo o clã será despedaçado, sem força e reputação suficientes. Como posso assumir o cargo de primeiro ancião supremo? Qiao Siliu piscou, pensando, e as palavras de Wu Yihai faziam sentido. Então ficaremos aqui enquanto Wu Beachong controla a situação e assume como primeiro ancião supremo? Qiao Siliu respondeu. Henry Fang achou que não seria fácil se livrar desse Qiao Siliu, mas sorriu. Podemos esperar, não há pressa. Sem pressa? Qiao Siliu olhou com olhos arregalados. O sorriso de Fang Yuan se aprofundou. Ele olhou para Qiao Siliu com um olhar penetrante. Acredito que mesmo que eu não volte, Wu Beachong não conseguirá controlar a situação. Estou errado? Qiao Siliu ficou surpreso novamente. Clã Wu, sala de discussão. Bom. Wu Beachong bateu a mesa. Poeira voou para cima devido aos danos. Ele gritou, Wu Qiao-un, o que você quer dizer? Não importa quais sugestões eu apresente, você se opõe, você está tentando encontrar problemas comigo? Wu Qiao sorriu friamente, parado no meio do corredor enquanto olhava para Wu Beachong e segundo ancião supremo, você é muito apressado. Não sabemos se Lord Wu Yong está vivo ou morto, apenas a tábua de vida Gu e a lanterna da alma Gu não podem determiná-lo. Olhe para você, você já está sentado no lugar dele, eu estava te avisando antes por gentileza, você deveria sentar no seu próprio lugar. Ancião Supremo Wu Qiao, o clã Wu está em grave perigo agora, devemos discutir os assuntos importantes e não nos preocupar com esses pequenos detalhes. Eu sinto que não há problema com Lord Wu Beachong liderando a discussão, ele é o segundo ancião supremo, afinal. E agora, o clã Wu precisa de um líder. Você acha que não sabemos quais são suas intenções, Wu Qiao? Só quero lembrá-lo de que você é um membro do clã Wu, não um membro do clã Qiao. No corredor, alguns imortais Gu falaram, ajudando Wu Beachong a atingir Wu Qiao. Wu Qiao zombou, em termos de linhagem, a pessoa mais qualificada para se tornar o primeiro ancião supremo é Lord Wu Yihai. O segundo ancião supremo deveria assumir a posição? Estamos em uma seita do continente central? Houve silêncio. Isso faz sentido. Como clãs, enfatizamos a linhagem. Por que Wu Yihai não veio? Wu Beachong, você o informou? Alguns imortais Fu falaram, a maioria deles defendia seus territórios, apenas suas vontades participavam disso. Wu Beachong observou suas expressões, embora demonstrasse raiva em seu rosto, ele estava calmo como gelo em seu coração. Eu não tive sucesso. Ele suspirou internamente. Superficialmente, ele se levantou, dando tapinhas na testa enquanto suspirava, e foi precipitado, estava muito preocupado com o clã. Você está certo, Lord Wu Yihai deveria estar nos liderando, receberei seu retorno. Estou disposto a ouvi-lo. Assim que ele disse isso, os Gu imortais ficaram chocados. Wu Qiao também ficou evidentemente surpreso. O que esse Wu Beachong estava planejando? O conteúdo das discussões do clã Wu logo chegou a Henry Fang. Qiao Siliu demonstrou alegria ao olhar para Fang Yuan, ótimo, mesmo que não tenhamos retornado, ainda podemos assumir o controle do clã Wu. Henry Fang tinha uma expressão sombria, a situação progredia a um ritmo desagradável. As ações de Wu Qiao eram compreensíveis. Afinal, este ex-terceiro ancião supremo do clã Wu já foi subornado pelo clã Qiao. Mas a ação de Wu Beachong de dar um passo para trás foi verdadeiramente brilhante, Henry Fang ficou bastante impressionado. A situação não é boa. Henry Fang balançou a cabeça e suspirou. Capítulo 1344, Pensamentos conturbados, Edifício Clear Jade Dripping Wind. O que é? Qiao Siliu não entendeu. Henry Fang não respondeu, ele andou de um lado para o outro, usando métodos do caminho da sabedoria enquanto pensava profundamente. A situação era muito complexa agora, o mentor estava escondido, enquanto Wu Yong estava desaparecido, tudo estava envolto em mistério. Mas Fang Yuan não teve escolha a não ser decidir seu curso de ação agora. Ele não teve escolha. Fang Yuan podia sentir profundamente o quão indefeso ele estava nesta situação. Os imortais Gu do clã Wu, os imortais Gu do clã Qiao, bem como a situação da fronteira sul e o mentor, todos eles o forçaram a deixar a formação Super Fu. Este foi o desamparo do caminho justo. Henry Fang enfrentou um teste difícil. Ele não queria ser uma peça de xadrez do clã Qiao e do clã Wu, ele queria manter seus benefícios em meio a essa situação complexa. O que fazer? Henry Fang já havia adivinhado a intenção e o desejo de Wu Beachong. Talvez eu possa fazer uso disso? Pensando nisso, Fang Yuan decidiu aproveitar. Ele parou de andar e enfrentou Qiao Siliu, já que eles querem que eu lidere o clã, darei minhas ordens. Yihai, este é o comportamento de um homem heróico. Os olhos de Qiao Siliu brilharam, ela elogiou. Henry Fang continuou, com o mentor oculto, precisamos jogar pelo seguro agora.
Ordenarei aos imortais Fu do clã Wu que desistam dos pontos de recursos distantes e retornem à montanha Wu e ativaremos nossas casas Fu imortais para nos defendermos do desconhecido. Qiao Siliu ficou muito satisfeito com a ação de Fang Yuan. Fang Yuan informou-a sobre seus pensamentos sobre os assuntos internos do clã Wu, ele não a tratou como uma estranha. Qiao Siliu estava feliz e disse, este é o melhor método para jogar pelo seguro. Mas é uma perda severa, ao desistir da defesa de tantos pontos de recursos, as superforças vizinhas assumirão o controle deles. Não temos escolha, a força do clã Wu está muito dispersa, com esta situação incerta, só podemos nos reagrupar e nos defender contra desafios futuros. Henry Fang suspirou. Isso também faz sentido, devemos voltar para a montanha Wu e... Qiao Siliu aprovou a ideia de Fang Yuan, disse ela. Henry Fang balançou a cabeça, não vamos embora. Isso será muito perigoso. Até meu irmão foi emboscado, estamos apenas no 7º posto, aquele mentor não lidaria facilmente conosco? Se esse mentor quiser lidar com o clã Wu, o próximo alvo sou eu. Como posso sair agora? A rota de volta ao clã Wu é muito perigosa. A desculpa de Fang Yuan foi muito razoável. A expressão de Qiao Siliu tornou-se sombria, balançando a cabeça, e isso é verdade. Precisamos estar mais seguros, será melhor se pudermos ser escoltados por uma casa imortal Fu. Depois de tanto esforço, ele finalmente convenceu Qiao Siliu, Henry Fang soltou um suspiro de alívio. Mas ele ainda estava carrancudo. Ele finalmente conseguiu permanecer na formação Super Fu, mas agora, por quanto tempo isso poderia continuar? A sobrevivência de Wu Yong era incerta, esta situação fez com que até Fang Yuan, que sabia de certos eventos futuros, se sentisse desamparado. Dentro da formação do rio Sangue Roxo. Havia mais de uma dúzia de rios de sangue agora. Neste lugar escuro, incontáveis pensamentos roxos jorravam incessantemente. Tai Mianshen gritou alto, areia de ferro que lembrava neblina o cercava, formando um enorme véu que o defendia. Mas os pensamentos roxos passaram de sólidos a fantasmas, entrando desobstruídos no véu de areia de ferro em direção a Tai Mianshen. Caramba! Tai Mianshen cerrou os dentes, ele não tinha opções contra esse método de caminho fantasma. Mas no momento da crise soprou um vento claro. Os pensamentos roxos que se transformaram em fantasmas explodiram como bolhas. Tão perto, Tai Mianshen olhou em volta, lançando a Wu Yong um olhar de gratidão. Pensamentos roxos formaram uma tempestade ao redor de Wu Yong, havia inúmeras feras de sangue misturadas entre eles. Mas mesmo nesta batalha intensa, Wu Yong saiu ileso, ele ainda tinha energia sobrando para cuidar de Tai Mianshen e Qiao Shikai, que estavam longe no campo de batalha. Esta formação de rio de sangue roxo tem efeitos de caminho fantasma, se não nos livrarmos dos cadáveres de morcegos em ruínas, esses efeitos de caminho fantasma não terminarão. Qiao Shikai gritou. Ele precisava gritar. Porque as transmissões de voz não funcionariam aqui. Os métodos do caminho da sabedoria, como a comunicação com os pensamentos, também eram inutilizáveis. Tai Mianshen tinha um olhar frio, afiado como uma adaga, ele olhou em volta e viu que havia 30 a 40 cadáveres de morcegos em ruínas, a maioria era de nível desolado, mas havia alguns morcegos em ruínas antigos e até mesmo um morcego em ruínas imemorial, defendido por 2 rios de sangue. Na verdade, neste ponto, Tai Mianshen já conseguia entender algumas coisas. Esses cadáveres de morcegos em ruínas foram rapidamente derretidos no rio de sangue. Especialmente quando os pensamentos roxos passaram de sólidos a fantasmas, esses cadáveres de morcegos em ruínas estavam sendo consumidos rapidamente. Mas e daí se ele soubesse da importância dos cadáveres dos morcegos em ruínas? Não muito depois de eles lutarem, aquele Fu imortal, Purple Mountain True Monarch de 8º posto havia desaparecido. Wu Yong estava muito restrito agora, ele estava se defendendo contra o ataque furtivo do Purple Mountain True Monarch. Não é sensato fazer com que Lord Wu Yong destrua os cadáveres dos morcegos em ruínas, aquele rank 8 de cabelos roxos usará isso a seu favor. Nesta situação, Qiao Shikai e eu precisamos trabalhar juntos para limpar os cadáveres dos morcegos em ruínas. Se aquele inimigo de cabelo roxo atacar, Lord Wu Yong seria capaz de bloqueá-lo e salvar nossas vidas, mas e se ele não pudesse? Ou melhor, mesmo que pudesse salvar suas vidas, se tivesse que desistir da chance de destruir a formação Gu, o que Wu Yong faria? Tai Mianshen estava hesitante, porque faltava confiança entre os três. Mas neste momento, uma aura complexa rompeu do centro do campo de batalha. Ventos fortes sopraram, as mangas de Wu Yong tremulavam como o rei do vento. Neste momento, sua aparência comum se transformou em grande ousadia e autoridade. Já que você quer ver o imortal Gu de nível 8 que minha mãe me deixou, eu vou te mostrar. Wu Yong gritou friamente. Um grande número de pensamentos roxos foram destruídos, os rios de sangue estavam em turbulência, vários rios foram cortados por este vento intenso.
Qiao Shikai ficou chocado e alegre. A máscara de ferro de Tai Mianshen também foi ligeiramente raspada por causa dessa comoção. Ele gritou surpreso, esta é uma casa Gu imortal. Wu Yong atacou sem avisar, fazendo um movimento verdadeiramente chocante. Ele não usou nenhum movimento assassino imortal, ele tirou uma casa imortal Gu de sua abertura imortal. Esta casa imortal Fu não era gloriosa ou grandiosa, tinha a aparência de um edifício de bambu. Este era um tipo de construção muito comum na fronteira sul, existia também nas outras 4 regiões, mas só foi construído em terreno montanhoso. Este edifício de bambu tinha 2 andares, feito inteiramente de bambu, havia até folhas de bambu crescendo nos bambus, gotas de orvalho pingavam das folhas, verdes como jade. As mangas de Wu Yong se arregalaram, voando para o 2º andar do prédio de bambu. Ele sentou-se perto da janela, sacudindo o dedo enquanto o prédio de bambu tremia, mais de 10 gotas de orvalho de jade caíram do telhado. Naquele momento, o orvalho de jade saiu do prédio de bambu na velocidade da luz. Onde quer que fossem, soprava um vento claro, varrendo tudo. Sejam os pensamentos roxos ou as marés vermelho-sangue, todos foram desintegrados pelo vento. Tão impressionante! Qiao Shikai elogiou, o orvalho de jade voou e resolveu sua crise. O clã Wu tinha 3 casas imortal Gu inicialmente, mas agora eles têm uma 4ª. E esta casa imortal Gu tem a aura de 2 caminhos de vento de nível 8, imortal Fu. Wu Yong realmente a escondeu muito profundamente. Tai Mianshen ficou profundamente abalado. Os 2 imortais Fu foram salvos um após o outro, eles voaram para o prédio de bambu, parando ao lado de Wu Yong. Esta é a casa imortal Fu que minha mãe construiu, Clear Jade Dripping Wind Tiny Bamboo Building. Wu Yong sentou-se perto da janela, olhando para a formação Gu do lado de fora enquanto explicava claramente. Incrível! Com este edifício não perderemos. É apenas uma questão de tempo até escaparmos. Qiao Shikai ficou muito feliz. Se Wu Yong estivesse usando o imortal Gu de nível 8 de Wu Du Xiu para ativar um movimento assassino imortal, Qiao Shikai ficaria muito preocupado. Porque ativar movimentos assassinos imortais tinha uma chance de falhar. Quanto mais forte o movimento do assassino, maior será a reação caso ele falhe em ativá-lo. Mas Wu Du Xiu havia morrido, Wu Yong só herdou esses 2 imortal Fu de 8º posto por um curto período de tempo. Especialmente quando Wu Yong foi o primeiro ancião supremo do clã Wu, ele tinha status elevado. Quanto tempo ele teve para praticar seus movimentos assassinos? Este foi um grande problema. Mas agora, esses 2 caminhos de vento de nível 8, Imortal Gu, foram usados com outros vermes Fu para construir uma casa Imortal Fu. Todos sabiam que as casas Imortal Fu tinham habilidades fixas, mas eram fáceis de usar e normalmente não teriam reação adversa. As emoções de Tai Mianshen eram muito mais complexas, ele pensou, o clã Wu na verdade tinha uma 4ª casa Imortal Fu, e é uma casa Imortal Gu de nível 8, é muito mais poderosa do que as 3 primeiras. Cada Imortal Fu House aumentará muito a força geral de um clã. Com uma casa Imortal Gu de nível 8 e alguns Imortais Gu, contanto que tivessem essência imortal suficiente, o clã Wu teria basicamente o equivalente a um Imortal Fu de 2º nível 8. Wu Yong realmente escondeu isso profundamente. Ele não pôde deixar de avaliar Wu Yong novamente sob uma nova luz. O clã Wu não estava passando por momentos fáceis recentemente, eles enfrentavam a ameaça de muitas forças ao seu redor. Como o único Fu imortal de 8º posto restante no clã Wu, Wu Yong estava ocupado enviando pessoas para lidar com os problemas, ele estava em um estado estranho. Mas enquanto ele usasse esta casa imortal Fu, todos os seus problemas seriam resolvidos, a reputação do clã Wu aumentaria e eles se tornariam a força número 1 na fronteira sul novamente, sem dúvida, todas as outras forças parariam de ter pensamentos gananciosos. Mas Wu Yong não o fez. Ele estava usando sua própria força para lidar com os problemas do clã Wu. Ele escondeu esta casa imortal Gu muito profundamente, mesmo os imortais Fu do clã Wu não sabiam disso. Se ele não estivesse preso dentro desta formação de rio de sangue roxo, ninguém seria capaz de descobrir que Wu Yong realmente tinha uma 4ª casa imortal Fu, e era uma casa imortal Gu de nível 8. Com apenas isso, Wu Yong definitivamente não é inferior à sua mãe Wu Du Xiu. Felizmente, meu clã Tai está no nordeste da fronteira sul, enquanto o clã Wu está no sudoeste, estamos distantes. E antes, meu clã não se juntou a criar problemas para o clã Wu. Tai Mianshen soltou um suspiro, sentindo-se aliviado. Todas as superforças dominavam uma área, estavam na fronteira sul há incontáveis anos. Eles se entendiam com muita clareza, cada um de seus pontos fortes estava equilibrado com a quantidade de território que possuíam, estava em um impasse. Mas assim que Wu Du Xiu morreu, esse equilíbrio foi perturbado, assim, os outros superclãs trabalharam juntos para encontrar problemas com o clã Wu. Mas no momento em que exibissem este pequeno edifício de bambu Clear Jade Dripping Wind, ele substituiria o Wu Du Xiu e suprimiria a fronteira sul mais uma vez.
Wu Yong simplesmente estava planejando tão profundamente que ele estava escondendo isso de vista. Alguém poderia facilmente dizer que no momento em que ele destruísse esta casa imortal Gu, os outros clãs sofreriam, eles enfrentariam uma grande derrota. Capítulo 1345, Piora da situação, movimentos de Henry Fang. O sol da manhã nasceu no céu, era madrugada, o ar ainda estava úmido e úmido. Dois imortais Fu do clã Wu estavam acima das nuvens, olhando para o desfiladeiro abaixo deles. Cânion da nuvem dourada. Este desfiladeiro estava cheio de névoa. À noite, a névoa obscurecia a visão e não tinha nenhuma característica especial. Mas quando o sol nasce e a luz do sol brilha no cânion, a névoa emite uma forte luz dourada. Esses fragmentos de luz dourada não eram brilhantes, a névoa enchia esse cânion dourado, tornando-o grandioso e imponente. Este é o Golden Cloud Canyon, ele produz recursos de caminho de metal e caminho de nuvem. Há muito tempo, o clã Wu tirou isso de nós à força. Um clã Wu, Gu imortal, suspirou, mas agora, é hora de recuperar nossos bens. O outro clã Wu, Gu imortal, assentiu, uma luz fraca brilhando em seu corpo. A luz durou alguns instantes de tempo, depois que desapareceu, sua aparência mudou, ele agora parecia um famoso especialista no caminho demoníaco. O clã Wu, Gu imortal, ao lado dele, assentiu, antes de descer silenciosamente em direção ao Golden Cloud Canyon. Golden Cloud Canyon foi originalmente defendido por um Gu imortal do clã Wu, mas por causa do desaparecimento de Wu Yong, Fang Yuan ordenou que todos retornassem ao quartel-general do clã Wu. Esta notícia poderia ficar escondida por um tempo, mas acabou sendo percebida por todos. No entanto, o clã Wu era uma força de caminho justo, eles não podiam atacar diretamente. Havia regras de caminho justo, portanto, o clã Wu precisava de uma desculpa. Portanto, eles disseram que estavam seguindo um caminho demoníaco Fu imortal e atacaram abertamente o Golden Cloud Canyon. Depois que eles derrubarem o Golden Cloud Canyon e estabelecerem esse fato, não será fácil para o clã Wu recuperar o Golden Cloud Canyon. A essa altura, o clã Wu pode inventar muitas desculpas, como ajudamos o clã Wu a defender o Golden Cloud Canyon, queremos alguma compensação, seria um problema para o clã Wu. Inventar desculpas era a maior habilidade das forças do caminho justo. A menos que o clã Wu tivesse força de batalha superior e forçasse o clã Wu a recuar. O especialista em caminhos demoníacos em que o clã Wu imortal se transformou voou em direção à névoa dourada como um enorme pássaro. Sentindo sua aura, a névoa dentro do Golden Cloud Canyon mudou, sons metálicos podiam ser ouvidos, causando vibrações nos tímpanos. Uau, uau, uau. No momento seguinte, inúmeras lâminas, lanças, espadas, alabardas, na forma de fantasmas dourados, dispararam indefinidamente. Mesmo que o clã Wu imortal tenha partido, a formação Fu do ponto de recurso ainda estava por aí. Neste momento foi ativado automaticamente, defendendo-se. O olhar do clã Wu imortal era severo, ele gritou quando uma forte lâmina de Qi foi derrubada, cortando bruscamente. Onde quer que fosse, o espaço se despedaçava, os ventos se moviam rapidamente. Evidentemente, o clã Wu veio preparado, ele usou a lâmina Qi imortal Gu. A formação Fu do clã Wu era apenas uma formação Fu mortal, como poderia se igualar a um Fu imortal de nível 7? Não apenas os incontáveis fantasmas dourados se quebraram, até mesmo a formação Fu foi completamente destruída com um ataque. Imediatamente, a névoa dourada no cânion foi dividida ao meio, uma grande quantidade da névoa dourada se partiu quando a verdadeira aparência do cânion foi exposta. Os dois imortais Gu do clã Wu tinham olhares acalorados. Canalha do caminho demoníaco, onde você está indo? Um dos imortais Gu do clã Wu gritou enquanto avançava. Uma cachoeira roxa descia como uma névoa, tinha 180 pés de altura. Cachoeira venenosa. Em uma montanha perto desta cachoeira, havia uma aldeia mortal que o clã Wu organizou especialmente. Morra, morra. Um grande grupo de mestres Fu mortais avançou para a montanha. Os Gu Masters do clã Wu recuaram, eles estavam em sua linha final de defesa. O líder do clã Wu, um mestre Gu de nível 4, estava na encruzilhada enquanto gritava para seus inimigos, seu clã Yang é realmente desprezível, você realmente atacou nosso clã Wu. Há muito tempo que aturamos você. Você tem sido muito autoritário ao ocupar este lugar. Meu pai e minha mãe só queriam um verme Gu para curar seu veneno, mas na verdade eles morreram nesta montanha. Hoje vamos acertar as contas. O líder do clã Yang, Gu Master, ainda era muito jovem, ele avançou para a montanha com raiva e ódio. Caramba! Os Gu Masters do clã Wu estavam em uma posição defensiva, mas o clã Yang veio preparado, eles tinham um grande número. Os Gu Masters do clã Wu estavam fadados a perder, eles só poderiam escapar de uma caverna secreta. Os Gu Masters do clã Yang derrotaram o clã Wu, eles aplaudiram nos escombros da aldeia. Acima das nuvens, os imortais Fu do clã Yang observando isso expressaram alegria em seus rostos.
Esta era a área onde o clã Yang e o clã Wu faziam fronteira. O clã Yang vinha planejando há muito tempo enviar um grupo de mortais do clã Yang para cá e permitir que eles vivessem aqui, causando conflito entre eles e o clã Wu. Por causa dessa desculpa, o clã Yang poderia invadir e ocupar abertamente o território do clã Wu agora. Com as regras do caminho correto, esses eram apenas conflitos mortais, a menos que as sementes do imortal Gu fossem mortas, não haveria consequências. A cachoeira venenosa era apenas um ponto de recurso mortal comum, produzia algum caminho de veneno mortal Fu, não era importante para os imortais Fu. Mais uma vez feita esta abertura, a partir de agora, o clã Yang só precisava avançar para chegar ao seu destino, o verdadeiramente valioso, a Montanha do Cadáver. Rumo! A água do rio rugiu como um trovão, ressoando nos ouvidos de um Gu imortal do clã Yao. Ele estava no pico do Imperador Cadáver e o Jintian, olhando para o furioso Rio Vermelho. Não muito longe daqui, dois rios estavam ligados. Rio Dragão Vermelho e Rio Dragão Amarelo, esses dois rios se fundiram, formando um enorme redemoinho que criou grandes ondas, era extremamente perigoso. Os três rios da fronteira sul não eram simples. Seja o Rio do Dragão Vermelho, o Rio do Dragão Amarelo ou o Rio do Dragão de Jade, às vezes se formavam fontes espirituais nesses rios. E essas fontes espirituais seriam misturadas na água do rio, uma vez lavadas, a água do rio ficaria cheia de essência natural, permitindo a criação de mais materiais Gu. Imperador Cadáver e o Jintian. Esta era uma montanha muito especial. Durante os tempos antigos, um Fu imortal de nível 8 da fronteira sul se transformou em um zumbi e lutou contra as forças combinadas de muitos superclãs. Depois que o zumbi mortal de nível 8 morreu, este lugar se tornou um terreno baldio, não tinha valor. Mas pensar que com o passar do tempo, gradualmente, no cadáver mutilado deste zumbi mortal de nível 8, devido à nutrição da essência natural do rio, junto com as plantas aquáticas do rio que se enraizaram, este lugar se transformou em uma montanha de cadáveres. Esta montanha de cadáveres tinha milhares de metros de altura, havia um grande número de zumbis vivendo nela e produzia o caminho de transformação do zumbi Gu, bem como o caminho do Kiki Gu do zumbi. Antes que a sede da Aliança Zumbi da Fronteira Sul fosse exposta, eles tinham como alvo esta área preciosa e queriam pagar um preço alto para comprá-la do clã Wu para torná-la sua sede, mas o clã Wu os rejeitou. A Aliança Zumbi não entendeu, mas agora, isso pertence ao meu clã Yao. O clã Yao, Gu imortal, estava muito animado. Ele olhou para longe do rio e em direção à costa. Esse era o território do clã Wu. Depois de assumir o controle do Imperador Cadáver e o Jintian, o território do clã Wu a leste do Rio do Dragão Vermelho e ao norte do Rio do Dragão Amarelo seria completamente perdido. O clã Yao derrubou o Imperador Cadáver e o Jintian, isso foi como uma ponte, eles poderiam finalmente começar a perseguir os outros territórios do clã Wu. A notícia de que Wu Yong havia morrido se espalhou do nada. Depois de receber tal notícia, várias superforças conspiraram secretamente, portanto, desta vez não agiram sozinhas. Clã Yao, Clã Yang e Clã Ou eram apenas 3 desses clãs. A sede do clã Wu estava um caos. Caramba! Esses 3 clãs são simplesmente ousados demais. Perdemos 3 recursos de uma vez, especialmente o Imperador Cadáver e o Jintian, esta é uma perda enorme. No passado, o clã Wu de alto a baixo gastou tanto esforço e um preço enorme para obtê-lo. Retaliar, precisamos retaliar. Temos nossas casas imortal Gu, do que temos medo? Os imortais Gu do clã Wu gritaram de ansiedade, alguns discutiam sem parar, alguns levantaram os braços em objeção, alguns permaneceram em silêncio. Mais de 10 dias se passaram desde o desaparecimento de Wu Yong, não se sabia se ele estava vivo ou morto. O clã Wu estava tentando esconder essa informação, mas como Wu Beachong havia adivinhado, o mentor já havia espalhado a notícia. Inicialmente, os superclãs não acreditaram. Como Henry Fang já esperava essa situação, ele divulgou muitas informações falsas para enganar outras pessoas. Mas suas ações não foram normais. As superforças não foram estúpidas, depois de algumas observações e sondagens, elas finalmente agiram. No momento em que o fizeram, o clã Wu entrou em uma situação difícil, eles perderam muito território. Na sala de discussão, como Wu Yong estava desaparecido, o assento principal estava vazio. Wu Beachong, que era o segundo ancião supremo, sentou-se ao lado, ele ficou em silêncio, observando silenciosamente as expressões dos imortais Fu ao redor, mesmo tendo o coração pesado, ele se sentiu um pouco presunçoso. Especialmente quando ele olhou para Wu Qiao, seus lábios não puderam deixar de se curvar. Porque Wu Qiao era o clã Wu Gu imortal encarregado de proteger o Imperador Cadáver e o Jintian. Uma vez que perderam esse ponto de recurso, foi uma enorme perda para Wu Qiao. Wu Qiao estava solene e tinha uma expressão fria. Mesmo sentindo o olhar provocador de Wu Beachong, ele fingiu não estar ciente, sentado como uma estátua. Pare de discutir, fique quieto. Wu Beachong disse.
Desta vez, ninguém o repreendeu, a sala de discussão rapidamente ficou em silêncio. Wu Beachong ficou muito satisfeito com isso, sob os olhares ansiosos dos imortais. Ele suspirou, um assunto tão grande aconteceu com o clã Wu, mas ainda não podemos tomar uma decisão, vamos pedir ao Lord Wu Yihai para tomar sua decisão. Wu Qiao franziu a testa. Os outros imortais Gu do clã Wu se entreolharam. Alguns ficaram descontentes com Fang Yuan, resmungando, um assunto tão grande aconteceu com nosso clã, mas Lord Wu Yihai ainda está dentro da formação Super Fu. Ouvi dizer que Feri Si Liu foi para lá há mais de 10 dias. Também ouvi dizer que existe uma senhora Coelho Branco, um Mugu imortal que disse isso tinha intenções vis. Wu Qiao franziu a testa ainda mais agora, ele queria falar em nome de Henry Fang, mas ele próprio estava em um estado perigoso, hesitou e não falou. A carta do clã Wu logo chegou a Henry Fang. Tal coisa aconteceu, Henry Fang não ficou surpreso, ele esperava por isso. Parece que não posso mais ficar aqui. Henry Fang olhou para o reino dos sonhos, suspirando profundamente. Nos últimos dias, ele queria continuar explorando os reinos dos sonhos. Mas a sorte dele foi ruim, ele continuou conseguindo aqueles reinos de sonho absurdos, não havia como explorá-los. Capítulo 1346, Problemas do clã Qiao, Amor profundo dos coelhos. É claro que, nos últimos dias, Fang Yuan não estava fazendo nada. O maior lote de aranhas arrependidas em sua posse foi vendido, o armazenamento de essência imortal de data vermelha de Henry Fang não estava mais faltando. Quanto à concha Vajra, Fang Yuan havia concluído sua modificação, ele só precisava testá-la. Como o nível de realização do seu caminho sombrio subiu para o nível de grande mestre, ele criou com sucesso um movimento assassino imortal, estendendo a ocultação sombria. Este movimento usou Imortal Gu de limite escuro de nível 6 e Imortal Fu de perseverança de nível 7 como os núcleos, e várias centenas de Gu mortal para prolongar significativamente o efeito do Imortal Gu de limite escuro. Neste momento, Qiao Si Liu pediu para conhecê-lo. Por vontade de Henry Fang, as portas se abriram. Qiao Si Liu tinha uma expressão sombria, preocupação podia ser vista em seu rosto. Ela trouxe mais notícias com ela. Além do clã Yao, do clã Wu e do clã Yang assumindo o controle dos territórios do clã Wu, o clã Ba e o clã Xia também se moveram ao mesmo tempo, mas contra o clã Qiao. Olhando para o mapa da fronteira sul, o clã Ba e o clã Xia estavam ao norte do clã Qiao, eles faziam fronteira com o clã Qiao. O clã Qiao perdeu seu lago de vestido de noiva e o poço de origem vazio, eles foram anexados pelo clã Ba e pelo clã Xia, respectivamente. Depois que o primeiro ancião supremo do clã Qiao, Qiao Shikai, desapareceu, o clã Qiao também adotou a estratégia de reunir seus imortais Fu e defender sua base, em antecipação ao inimigo. Isso tornou as ações do clã Ba e do clã Xia muito bem-sucedidas. O clã Qiao perdeu muito agora. O lago do vestido de noiva e o poço de origem vazio eram pontos de recursos mais valiosos que o poço da maré de sangue. O clã Qiao era a superforça do caminho justo mais fraca. Depois de perder 2 pontos de recursos, o clã Qiao ficou furioso e chateado. Fang Yuan também tinha ouvido falar desses 2 pontos de recursos. Havia um folclore sobre esse lago vestido de noiva na fronteira sul. Segundo as lendas, uma fada do céu tecia roupas, confeccionando seu próprio vestido de noiva. Quem o recebesse se tornaria marido desta fada. Depois que a fada fez o vestido de noiva, ela o jogou no lago, e ele foi recolhido por um pescador que morava à beira do lago. Os imortais se amavam, ficando dentro do lago e vivendo felizes para sempre. Essa história era principalmente ficção, mas o lago do vestido de noiva tinha todos os tipos de roupas Gu. Como capa de fogo Fu, armadura de água Fu, armadura de madeira Fu e assim por diante. Em sua história de estar sob o controle do clã Qiao, produziu 3 imortal Gu selvagens. Quanto ao poço de origem vazio, era conhecido pelos mortais que viviam nas montanhas próximas como local de descanso final, podendo se comunicar com o reino imortal. Depois que os mortais ignorantes morreram, seus cadáveres foram jogados nesta cova. Antes que esses cadáveres pousassem, eles seriam despedaçados pelas marcas do caminho espacial aqui. Esses mortais ignorantes pensaram que a razão era porque eles ascenderam ao reino imortal após morrerem. A verdade é que este lugar era excelente na produção de recursos para caminhos espaciais. O clã Xia queria isso há muito tempo e, embora o clã Qiao não fosse páreo para eles, eles eram apoiados pelo clã Wu. Neste momento, com a falta de Qiao Shikai e Wu Yong, esta foi uma grande oportunidade, como o clã Xia poderia perdê-la? O clã Qiao e o clã Wu estavam em uma aliança há muito tempo, suas fortunas estavam ligadas. O clã Qiao foi invadido pelo clã Ba e pelo clã Xia, era como se o clã Wu fosse atacado. Dessa forma, incluindo o clã Yao, o clã Wu e o clã Yang, um total de 5 superforças estavam atacando o clã Wu. A situação estava no seu pior. Se não conseguissem impedir isso, o clã Wu e o clã Qiao perderiam ainda mais território mais tarde.
Vou providenciar isso agora. Wu Qiao trará a casa imortal Gu aqui e nos acompanhará de volta. Henry Fang disse a Qiao Siliu. Qiao Siliu acenou com a cabeça. Esta foi a razão pela qual ela veio. Com a situação difícil do clã Qiao, Qiao Siliu teve que procurar a ajuda de Henry Fang. Na verdade, por causa do atraso de Fang Yuan, Qiao Siliu já estava muito infeliz. Se não fosse pelo fato de o clã Qiao ter apenas uma casa imortal Fu, eles já teriam enviado uma para trazer Henry Fang embora. Vá organizar isso também, reúna os Gu imortais do clã Qiao, estamos saindo juntos. Henry Fang disse novamente. Qiao Siliu ficou surpreso, e juntos? E aqui, só podemos desistir temporariamente. Fang Yuan se decidiu, ele não hesitou. Então, e o imortal Fu que usamos para estabelecer esta formação? Qiao Siliu franziu a testa. Nós vamos trazê-los embora. Caso contrário, alguns imortais Gu com mais intenções irão refiná-los à força ou até mesmo destruí-los. Sabemos do que essas pessoas são capazes. Desculpas são muito fáceis de encontrar. Henry Fang disse claramente. Não se esqueça que o alcance do meu caminho de formação não é baixo. Eu sou capaz de eliminar alguns imortal Gu. Fang Yuan acrescentou. Qiao Siliu pensou na competição de Fang Yuan e Xishan, ela acenou com a cabeça, pensando, o alcance do caminho de formação de Wu Yihai não é realmente baixo, Xishan uma vez o elogiou por isso. Na verdade, ela subestimou Henry Fang. Neste momento, o nível de realização do seu caminho de formação estava no nível de grande mestre, ele era comparável a Xishan. No passado, essa formação Superfu era completamente indecifrável para ele não conseguia ver nada. Mas depois de se tornar um grande mestre do caminho de formação e permanecer aqui por tanto tempo, Henry Fang ganhou uma compreensão bastante profunda dessa formação Super Fu. Modificar esta formação Fu estava fora de sua capacidade, mas tirar alguns imortal Fu era possível. Depois que a decisão foi tomada, Qiao Siliu ligou para o clã Qiao Gu imortal Qiao Bo, faça as malas, quando a casa imortal Fu do clã Wu chegar, partiremos e retornaremos para nossa base. Qiao Bo reconheceu rapidamente, perguntando sucessivamente, quando eles vêm? Eu preciso organizar os membros do clã. Qiao Siliu olhou para Henry Fang. Fang Yuan acenou com a mão, sem pressa, acabei de contatá-los, vai demorar um pouco. Qiao Bo expressou alegria em seu rosto ao sair respeitosamente. Mesmo que a base do clã Wu esteja perto da montanha Yitian, se eles estiverem enviando uma casa imortal Fu, levará de 4 a 5 dias para chegar aqui. Nesse caso, posso fazer a rodada final do negócio. Qiao Bo saiu e começou a pensar. O negócio em que ele pensou era naturalmente o negócio da oportunidade mortal. O clã Qiao e o clã Wu estavam em apuros, isso fez com que os imortais Fu do clã Qiao e do clã Wu se sentissem preocupados, o negócio da oportunidade mortal estava sofrendo um grande golpe. 2 dos imortais Gu do clã Qiao estavam estacionados para proteger a formação Super Fu aqui. Qiao Bo era um deles, ele tinha nível de cultivo de nível 6, quando foi enviado para cá, ele invejou a decisão, mas o negócio da oportunidade mortal mudou de ideia. Agora que estamos voltando, o negócio das oportunidades imortais não pode continuar, pode até haver brigas mais tarde. Já que estamos saindo de qualquer maneira, farei disso um grande problema. Qiao Bo cerrou os dentes, decidindo-se. Um dia depois. Qiao Bo encontrou o caminho demoníaco Gu imortal Fere Miao Yin. Fada, nos encontramos de novo. Qiao Bo tinha uma expressão animada, seus olhos estavam correndo enquanto observava Fada Miao Yin. Embora a Fada Miao Yin estivesse no caminho demoníaco, sua força e aparência eram de primeira linha, ela era uma das 3 grandes fadas da fronteira sul, no mesmo nível de Qiao Siliu. O tempo todo, a Fada Miao Yin estava entrando no gigantesco reino dos sonhos para encontrar oportunidades no reino dos sonhos. Mesmo que sua alma fosse frequentemente ferida, os materiais do caminho dos sonhos que ela reuniu não eram poucos. Mesmo que o clã Wu e o clã Qiao, e outras superforças tentassem comprar dela esses materiais do caminho dos sonhos, a Fada Miao Yin rejeitou todos eles sem hesitação. Vamos entrar e conversar. Qiao Bo disse enquanto olhava para os 2 imortais Fu atrás da Fada Miao Yin. De acordo com as regras, cada empresa teria apenas um cultivador demoníaco ou um único imortal. Mas desta vez, porque Qiao Bo estava indo embora, ele tornou isso um grande problema e foi em frente para trazer 3 imortais Fu de uma vez. Ao mesmo tempo, na área do clã Wu. Lady White Rabbit olhou para Wu e Sr. Wu. É verdade que todos estão indo embora? E com tanta urgência? Wu acenou com a cabeça. A situação não parece boa, tenho certeza que você ouviu alguns rumores. Mas não é um problema, não se preocupe, o clã Wu não cairá. Apenas fique aqui e gerencie o negócio de oportunidades imortais, espere nosso retorno.
Lady White Rabbit ponderou por um momento antes de perguntar fracamente: antes de você partir, quero encontrar Lord Wu Yihai novamente. Isso é possível? Isso, Wuan tinha uma expressão difícil. Lord Wu Yihai está em reclusão agora. Ele está tentando deduzir um movimento assassino imortal. Ele pode não ter tempo para você. Lady White Rabbit tinha uma expressão triste, e não sei porquê, mas tenho um mau pressentimento. Quero conhecer Lord Wu Yihai, só quero dar uma olhada nele. Ele não está indo embora também? Vou esperar aqui alguns dias até ele sair, tudo bem? Wuan suspirou profundamente. À primeira vista, ficou óbvio que Lady White Rabbit tinha afeição por Wu Yihai. É uma pena que o sentimento não seja mútuo. Temo que aos olhos do Sr. Wu Yihai, Lady White Rabbit seja apenas uma ferramenta. Que pena. Wuan sentiu alguma simpatia por ele. Ele acenou com a cabeça. Tudo bem, você pode ficar aqui. Lord Wu Yihai irá vê-lo depois que ele terminar seu cultivo fechado. Obrigado, obrigado. Lady White Rabbit ficou muito feliz. Ela rapidamente agradeceu profusamente. Cultivando na sala secreta, Fang Yuan ocupava o 7º posto, Imortal Fu. Precaução Gu imortal. Esse verme Gu tinha o tamanho de 2 mãos, parecia um besouro de chifre longo e um exoesqueleto preto, era muito pesado. Mesmo com o corpo soberano e imortal de Enrifang, ele não conseguiu segurá-lo. Mas já havia sido refinado por Enrifang, estava flutuando no ar agora que Enrifang o observava. Este Imortal Fu foi um dos 2 Imortal Fu que Fang Yuan assumiu após ingressar no clã Wu como Wu Yihai. Como o nome sugeria, o efeito do Imortal Gu era proteger o Gu imortal. Era um caminho de regra e tinha um ponto fraco. Quando usado sozinho, precisava de algum tempo para ser ativado. Ele só poderia ativar seus efeitos após 10 respirações. O tempo de 10 respirações não foi curto para Gu imortals. Especialmente em batalhas intensas, o tempo de 10 respirações foi suficiente para uma dúzia de rodadas de lutas, com inúmeros ataques desencadeados. E o mais importante, se um Gu imortal atacasse furtivamente, a vida ou a morte seriam decididas em um instante. A essa altura, ativar a precaução imortal Gu seria muito lento. No entanto, uma vez que a precaução imortal Fu foi ativada, 10 respirações depois, seu efeito defensivo seria incrível. Era um dos 7 primeiros Imortal Gu defensivos, tinha status igual ao escape da espada Imortal Gu. Não muito tempo atrás, Enrifang teve uma nova ideia. Ele queria fundir a precaução Imortal Fu no movimento assassino imortal da Concha Vajra. E agora, ele já havia projetado o movimento matador, só precisava testá-lo. Capítulo 1347, Clã Shai tem fumaça humana. Ele começou. No primeiro passo, Enrifang se transformou em uma tartaruga de adivinhação. Na segunda etapa, ele começou a ativar um grande número de Gu mortal, seguido por Vajra pensou Imortal Fu e mais Fu mortal. O terceiro passo, e o mais importante, ele ativou a precaução Imortal Fu. Sopro. Enrifang se transformou em uma tartaruga de adivinhação, cuspindo uma enorme quantidade de sangue. Em sua abertura imortal, um grande número de Gu mortais foram destruídos, mas felizmente, por precaução, Imortal Fu foi resistente e não foi danificado. A cabeça de Enrifang estava tonta, seu movimento assassino imortal falhou, seus órgãos foram danificados e ele sofreu ferimentos graves. Felizmente, ele se transformou em uma tartaruga de adivinhação, uma antiga fera desolada. Ele tinha um corpo resistente e uma velocidade de recuperação incrível. Se ele fizesse isso com um corpo humano, seus ferimentos teriam sido piores, seus órgãos intestinos poderiam ter se desintegrado no local. Por que isso aconteceu? Fang Yuan estava atordoado. Isso era diferente do que ele conceituou. Na verdade, antes que por precaução, Imortal Fu pudesse usar seu poder, esse movimento assassino imortal se desfez. Enrifang não esperava isso. Fang Yuan usou o afeto imortal Fu e outro caminho de sabedoria imortal Fu para deduzir esse movimento modificado do assassino imortal. Um erro tão grave não deveria ter ocorrido. Este foi realmente um grande golpe para ele. Depois que os ferimentos de Fang Yuan sararam, ele se acalmou e olhou para o movimento assassino. Após várias deduções, Enrifang ficou ainda mais preocupado, mas não há problemas. De repente, ele teve um lampejo de inspiração e eu entendo. Fang Yuan entendeu instantaneamente onde estava o problema. Ele entendeu mal a precaução imortal Gu. Quando a precaução imortal Fu foi ativada, ele continuou a gastar a essência imortal da Tâmara Vermelha, mas só conseguiu liberar seu poder após 10 respirações. Não foi ativado na 10ª respiração, mas na 11ª respiração. Por causa desse pequeno erro, todo o movimento do assassino imortal falhou e Fang Yuan sofreu uma reação adversa. Pensar que o problema estava aqui, era realmente um ponto cego. Parece que preciso adicionar alguns vermes Fu do caminho do tempo para compensar a diferença de fuso horário. O nível de alcance do caminho do tempo de Enrifang era normal, nunca havia aumentado muito. Porque ele nunca havia encontrado nenhum reino dos sonhos no caminho do tempo.
No entanto, ele tinha a verdadeira herança e os métodos de dedução do caminho da sabedoria de Ifan, o que poderia compensar algumas de suas fraquezas. Mas por causa disso, a dedução não pôde ser concluída instantaneamente. Um dia se passou, Henry Fang não descansou. 2 dias se passaram, Henry Fang ainda estava deduzindo. 3 dias se passaram, a casa imortal Fu do clã Wu já havia completado a maior parte de sua jornada. A dedução de Fang Yuan finalmente teve algum progresso. Após seu avanço qualitativo, suas deduções futuras ocorreram sem problemas. Fronteira Sul, Cordilheira da Fumaça Humana. Este lugar tinha o maior número de mortais vivos na fronteira sul. Aldeias após aldeias foram vistas nas montanhas daqui. Em alguns picos de montanhas havia até várias aldeias, eram vizinhas. Esta foi uma visão abundante. A população se multiplicou ao seu limite, havia um grande número de humanos aqui. Claro, em termos de força de batalha, um Gu imortal seria capaz de destruir este lugar, nenhum mortal poderia resistir ao seu poder imparável. E no centro desta cordilheira, estava o núcleo político de todas as aldeias, a Montanha da Fumaça Humana. A base de um dos superclãs, o clã Shai. A pessoa que criou o clã Shai se chamava Shai Fu, ele deixou sua marca na história da humanidade. Durante sua época, ele foi a pessoa número 1 no mundo Gu imortal da fronteira sul, ele cultivou o caminho do fogo junto com o caminho da terra, porque ganhou muitos insights ao ler, ele tinha um humano movimento assassino do caminho. Durante seus últimos anos, ele escolheu este lugar para criar o clã Shai, após modificar a cordilheira, ele criou a Human Smoke Mountain. Na verdade, a maioria dos especialistas e grandes especialistas de Gu imortal leriam. Uma verdadeira herança do caminho humano estava escondida dentro de, esta foi de fato a primeira verdadeira herança na história do mundo Gu Master. Ele tinha um método de herança único. As heranças normais eram como a verdadeira herança de Ifan e a verdadeira herança de Bai Xia. Mas a verdadeira herança do caminho humano de Renzo era apenas um livro, era informação. As profundezas do caminho humano estavam ocultas nesta informação, e tudo que um Gu imortal aprendesse dependeria de sua afinidade e talento. Todos tiveram ganhos diferentes, afinal, os benevolentes veem a benevolência, os sábios veem a sabedoria. Mas cada venerável imortal e venerável demônio tiveram seus ganhos, e esses foram enormes ganhos. Por exemplo, o venerável gigante Sol imortal criou a sorte de todos os seres vivos e a sorte do céu e da terra depois de ler. Depois que Shai Fu leu, ele deixou para trás o método do caminho humano que aprendeu após a morte, passando-o aos descendentes do clã Shai. Precisamente por isso, a estratégia de desenvolvimento do clã Shai era diferente de outros superclãs. O clã Shai se concentrou em aumentar a população, para aumentar o número de mortais. Quanto às outras superforças, elas basicamente se concentraram apenas em uma parte dos membros de seus clãs e permitiram que se desenvolvessem e crescessem nas 5 regiões. Esses membros do clã teriam a linhagem de certas figuras de autoridade na superforça, eles também eram chamados de linhagem principal. E uma parte do povo ficaria dentro de suas terras abençoadas ou grutas céus e não sairia. Essas pessoas eram muitas vezes as linhagens ramificadas. Somente quando ocorrerem acidentes inesperados e a linhagem principal morrer, ou quando uma figura dominante morrer sem um herdeiro, as linhagens ramificadas assumirão o controle. O clã Shai expandiu a população, mas eles não tinham a linhagem do clã Shai. Se qualquer outro clã fizesse isso, eles estariam cortejando problemas. Despendendo um grande esforço para nutrir mortais de outros sobrenomes, com maior população, mais mestres Gu surgiriam entre eles. Esses mestres Fu não teriam a linhagem do clã, sua lealdade foi bastante reduzida, eles não tinham valor em serem nutridos para se tornarem imortais Fu. Se eles se tornassem Fu imortais por conta própria, isso causaria conflito entre eles e o clã principal. Mas o clã Shai era diferente. Eles criaram tantos mortais, mas todos esses mortais tinham baixas aptidões, havia poucos mestres Fu entre eles, para não mencionar os imortais Fu. Em contraste, pessoas altamente talentosas emergiram continuamente dos próprios descendentes do clã Shai, havia muitos que eram talentosos o suficiente para serem transformados em imortais Fu. Isso formou um claro contraste com as outras superforças. De acordo com suas conjecturas, a situação anormal do clã Shai provavelmente se devia ao método do caminho humano que Shai Fu havia deixado para trás. No entanto, não importa qual geração fosse, embora o clã Shai tivesse muitos descendentes geniais, por causa dos recursos limitados, essas sementes Fu imortal eventualmente permaneceram apenas como mestres Gu de nível 4 ou 5. Havia necessidade de falar sobre a geografia da fronteira sul neste momento. As maiores características da fronteira sul, além das montanhas, eram os 3 grandes rios. Rio Dragão Vermelho, Rio Dragão de Jade e Rio Dragão Amarelo, cada um deles passou por toda a fronteira sul, dividindo-a em vários segmentos. O Rio Dragão Vermelho começou no extremo noroeste, movendo-se do leste para o sul, até o extremo sudeste da fronteira sul.
O rio Dragão de Jade começava acima dele, tinha uma inclinação descendente se fosse usada uma visão panorâmica da região. O rio Dragão Amarelo tinha o formato do caractere, havia uma saliência no topo, era muito mais íngreme que o rio Dragão de Jade. O rio Dragão de Jade e o rio Dragão Amarelo não se cruzaram, mas o rio Dragão Vermelho cruzou com o rio Dragão de Jade e o rio Dragão Amarelo 1. No ponto de intersecção entre o rio do Dragão Vermelho e o rio do Dragão Amarelo, era o território do clã Wu. Em direção à costa nordeste do enorme redemoinho estava o Imperador Cadáver e o Jin Tian. Quanto à intersecção entre o rio Dragão Vermelho e o rio Dragão de Jade, o enorme redemoinho ali era dezenas de vezes maior. A essência natural era incrivelmente densa ali, no centro do redemoinho, havia um grande número de fontes espirituais, dezenas de milhares delas. Essas fontes espirituais não eram estáveis, quase a cada respiração, dezenas seriam destruídas. Assim, uma grande quantidade de essência natural foi despejada nas margens do rio. Quando o venerável imortal do paraíso Terra viajou para este lugar, ele comentou uma vez que em toda a fronteira sul, este lugar tinha a maior densidade de energia primordial. Lá, o ar estava cheio de energia primitiva, grandes quantidades de recursos foram produzidas, a par de grutas, céus e terras abençoadas. E neste local foram reunidas as bases de 3 superforças. Por exemplo, o rio Dragão Vermelho e o rio Dragão de Jade formavam uma cruz, com o centro sendo o redemoinho em espiral. A Hilma Smoke Mountain do clã Shai ficava ao norte, o clã Ba ficava ao sul, enquanto o clã Xia ficava a leste. Nos últimos 3 dias, a sala de discussão do clã Shai esteve um caos. Agora não foi exceção. O primeiro ancião supremo do clã Shai sentou-se diante de todos enquanto seu olhar tremeluzia, mostrando uma expressão hesitante. Não muito tempo atrás, Henry Fang lhe enviou uma carta. Na carta, Fang Yuan, que era Wu Yihai, representava o clã Wu e estava disposto a trabalhar com o clã Shai para atacar o clã Xia e o clã Ba. Este foi um assunto extremamente importante. O primeiro ancião supremo do clã Shai teve que reunir os imortais Gu do clã e discutir sobre isso. O caos da sala de discussão foi devido a isso. Não podemos atacar o clã Ba e o clã Xia. A intenção do clã Wu é apenas usar-nos para se livrar da pressão externa. No momento em que atacarmos, nosso clã Shai terá que enfrentar 2 superforças ao mesmo tempo. Se essas 2 superforças ignorarem o clã Wu e se virarem para nos atacar, estaremos perdendo, não seremos capazes de derrubá-lo. Um clã Shai, Gu Imortal, gritou alto, parado no centro da sala de discussão. Ele tinha acabado de terminar suas palavras quando um Gu Imortal em um canto propôs: podemos escolher atacar um clã. Mesmo que o clã Wu tenha solicitado a luta contra os 2 clãs, podemos negociar sobre esse assunto. Afinal, isso não determinará o que faremos. Suspiro, o assunto é grave. Nosso clã Shai tem tantos mortais por perto, se lutarmos, a outra parte só precisa de um Gu Imortal para exterminar todos os nossos mortais, sofreremos enormes perdas. Um idoso Fu Imortal do clã Shai suspirou, ele estava muito apreensivo. Devido à limitação do método do caminho humano, esses humanos não poderiam deixar a Cordilheira da Fumaça humana. Dessa forma, eles precisavam de uma formação Gu Imortal ou de uma casa Fu Imortal para defender o local. Justamente por isso, precisamos lutar por mais recursos. Isso mesmo. A vantagem do nosso clã Shai é que temos um método de caminho humano que permite que gênios apareçam em nossos descendentes. Mas não temos recursos suficientes para alimentá-los. Assim que expulsarmos um ou até 2 clãs, ganharemos uma grande quantidade de recursos e nos tornaremos a força número 1 na fronteira sul em pouco tempo. Esses foram os argumentos do lado que queria lutar. O primeiro ancião supremo do clã Shai permaneceu em silêncio. Depois de um tempo, ele olhou para um Gu Imortal no corredor, perguntando: você Yan, conte-nos sobre sua opinião. Capítulo 1348 Em facilitando a situação. A sala de discussão ficou em silêncio, os olhares de todos se voltaram para este Gu Imortal. Este Gu Imortal parecia jovem e tinha uma aparência normal, não era excelente, mas ele era um importante Gu Imortal no clã Shai, ele era o assessor confiável e capaz do primeiro ancião supremo do clã Shai. Shai Yu Yan, que era um caminho de informação Gu Imortal, pensou um pouco antes de dizer: as coisas que considero podem ser diferentes para cada pessoa. Nos últimos dias, estive pensando sobre Wu Yihai. Wu Yong desapareceu e provavelmente está morto, independentemente de isso ser verdade ou de quem foi o culpado. Wu Yihai é atualmente o líder do clã Wu. Estou pensando em sua personalidade e em como ele realmente é sincero. Todos nós sabemos sobre a origem de Wu Yihai. Sabemos muito pouco sobre ele, afinal ele não cresceu na fronteira sul. Continue. O primeiro ancião supremo do clã Shai mostrou interesse em seus olhos. Shai Yu Yan sorriu antes de continuar. Na verdade, já sabemos sobre as informações sobre Wu Yihai, vou pular isso. A partir dessas informações, podemos compreender mais ou menos a atitude e a personalidade dessa pessoa. Vou mencionar algo que todos ignoraram.
Todos nós ignoramos alguma coisa? Shai Wu Yan esfregou o nariz, quero dizer aquela carta. Na carta de Wu Yihai, ele queria se aliar ao nosso clã para atacar o clã Ba e o clã Xia. Ele não escolheu nem o clã Ba nem o clã Xia, ele escolheu atingir ambos. O clã Wu sempre agiu de forma dominadora, não é esse o estilo usual de fazer as coisas? Alguns imortais Gu do clã Shai não entenderam. Não. Wu Yihai é diferente. Shai Wu Yan balançou a cabeça, podemos dizer pela forma como ele lidou com Frostpeak e o acordo com Mountain Moving Old Monster. Suas ações são semelhantes às de cultivadores solitários, afinal, quanto tempo se passou desde que ele retornou ao clã Wu? Wu Yihai não tem a disposição dominante do clã Wu, mas ele tem a astúcia de cultivadores solitários, ele sabe como fazer acordos, pelo que vejo, ele é talentoso como parte do caminho correto. Por que ele listou o clã Ba e o clã Xia como seus alvos? Como foi mencionado anteriormente, por que ele não escolheu um deles e buscou a paz com o outro? Por que quando nos aliamos ao clã Wu, se escolhermos um deles para atacar, o outro ficaria parado? Eles definitivamente trabalhariam juntos e resistiriam tanto ao clã Wu quanto a nós. Os Gu imortais do clã Shai ouviram isso e acenaram com a cabeça, concordando com Shai e Wu Yan. Clã Shai, clã Ba, clã Xia, esses três clãs estavam reunidos em torno dos rios Vermelho e Jade, seu relacionamento era complexo. Se um clã se tornasse forte, os outros dois se uniriam para resistir. Os três estavam em um equilíbrio de poder, restringindo-se mutuamente, e foi também por isso que o clã Shai nunca fez nenhum progresso depois de tantos anos de desenvolvimento. Se o clã Shai trabalhasse com o clã Wu, esse equilíbrio mudaria, o clã Ba e o clã Xia não cooperariam. Assim, Fang Yuan listou diretamente ambos como seus alvos. Porque ele sabia que isso iria acontecer. Isso significa que Wu Yihai tem uma visão muito boa. Desde que ele sugeriu que cooperássemos com ele, ele deve ter feito muitos preparativos. Não precisamos nos preocupar com o clã Wu brincando conosco. Alguém disse. Shai Wu Yan acenou com a cabeça, o que quero dizer é que Wu Yihai tem muito talento na política. Por todos esses detalhes, posso perceber que ele tem muita sinceridade nessa cooperação. A verdade é que nosso clã Shai precisa agir. Depois de desenvolver até agora, finalmente suprimimos o clã Xi e o clã Ba, não foi fácil, este é o trabalho árduo de inúmeras gerações, misturado com um pouco de sorte. Uma vez que o clã Ba ou o clã Xia devorarem mais recursos, suas fundações crescerão, nossa vantagem desaparecerá. É claro que também precisamos ter cuidado com o clã Wu se trabalharmos juntos. Quanto a como vamos lutar e como vamos restringir a extensão desta batalha. Essa será a decisão do primeiro ancião supremo. Mas, pelo menos, precisamos enviar alguns imortais Fu para atacar. Não podemos permitir que o clã Ba e o clã Xi expandam seus territórios tão facilmente, certo? Suas palavras foram recebidas com o aceno dos Gu imortais do clã Shai. Quase ao mesmo tempo. Fronteira Sul, Myriad Snake Mountain, base do clã Xi. O primeiro ancião supremo do clã Xi segurou uma carta Gu e permaneceu em silêncio. O clã Xi ficava no extremo oeste da fronteira sul, a sudoeste dele estava o clã Yang, e a leste estava o clã Qiao. O clã Xi fazia fronteira com esses dois clãs, mas o clã Yang estava mais longe de sua base e tinha uma fronteira mais longa com ela. Fazer amizade com os que estavam longe e fazer inimigos com os que estavam perto, esta era uma política externa comum. Assim, o clã Xi e o clã Yang tinham relacionamentos ruins. A montanha da mão fantasma do clã Yang ficava na nascente do rio do Dragão Amarelo, tinha recursos abundantes e era uma localização estratégica. O clã Yang Gu Imortais cultivava principalmente o caminho da alma, eles tinham uma força de batalha incrível e eram uma ameaça para o clã Xi. No passado, o clã Yang e o clã Xi tiveram muitos conflitos, que se acumularam ao longo da história. A leste do clã Yang, ao longo do rio do Dragão Amarelo, ficava o território do clã Wu. Na verdade, o clã Wu e o clã Xi estavam por perto. Mesmo que eles não fizessem fronteira entre si, o clã Qiao e o clã Xi fizeram. O clã Qiao foi fortemente apoiado por um primeiro ancião supremo do clã Wu de uma certa geração. O clã Qiao estava na área central da fronteira sul, na fronteira com o clã Ba, o clã Xi e o clã Xi, podendo até mesmo restringir o clã Yang do sudoeste. O clã Xi e o clã Qiao tiveram conflitos, mas todos sabiam que o clã Qiao era o cão de guarda do clã Wu, portanto, o relacionamento do clã Xi e do clã Wu era bom ou ruim às vezes, dependendo da situação. Se houvesse uma frase para descrever o relacionamento do clã Xi e do clã Wu, ambíguo seria um termo bastante apropriado. Não muito tempo atrás, o clã Xi encontrou problemas com o clã Wu. Mas dentro da formação Superfu da montanha Yitian, o clã Xi trabalhou com o clã Wu, criando um negócio de oportunidades imortais. Wu Yihai, você está me dando um problema difícil. Em sua sala de estudo, o primeiro ancião supremo do clã Xi, Shi Kuiwu, suspirou profundamente.
Henry Fang pediu para trabalhar com o clã Shi e lidar com o clã Yang. Shi Kuiyu ficou emocionado, pois sabia que aquela era uma boa oportunidade. Essa chance era rara mesmo em sua vida. Qualquer força necessária para crescer. Tentar anexar os recursos do clã Yang, mesmo que não conseguissem, enfraqueceria o clã Yang. Isso era algo benéfico para o clã Shi, não importa o que. O clã Shi tinha muita energia sobrando para isso. Não só porque a base do clã Shi estava localizada longe da ação, mas também porque o clã Shi se especializou em formações Gu. Ao estabelecer muitas formações Gu imortais, a base do clã Shi e todos os seus pontos de recursos tiveram uma defesa incrível. O clã Shi tinha pouco com que se preocupar. Eles também tinham 2 casas imortal Gu, e não se esqueça, Shi Kuiyu era um Fu imortal de 8º lugar. Wu Yong havia morrido, esta notícia levou a fronteira sul ao caos. Nesta situação caótica, o que o clã Shi faria? Shiku, você precisava decidir rápida e resolutamente. Vários dias depois, na formação Super Fu, Henry Fang saiu de sua reclusão. Ele tinha um pouco de alegria no rosto. Seu cultivo fechado deu frutos, ele completou a dedução da casca Vajra e testou-a várias vezes. E durante estes poucos dias, a situação na fronteira sul sofreu uma enorme mudança. O clã Sha enviou Gu Imortais para o rio e mostrou uma postura ameaçadora. O clã Ba e o clã Xia tiveram que reunir uma parte de suas forças e se defender. Os Gu Imortais do clã Xi invadiram diretamente o território do clã Yang. Os 2 clãs eram vizinhos há tanto tempo que era fácil encontrar uma desculpa para isso. Ambos os lados estavam lutando perto da cordilheira. O grande especialista do clã Xi foi muito ativo, ele trouxe uma casa imortal Gu e atacou pessoalmente. Isso deixou o clã Yang muito nervoso, eles tiveram que enviar sua casa imortal Gu e muitos imortais Gu para enfrentá-lo. O clã Yang não tinha Gu imortal de nível 8, eles estavam em um estado passivo. Fora isso, o clã Lu, o clã Tai e o clã Yi também fizeram seus movimentos. Porque Fang Yuan também enviou cartas a esses clãs. Claro, os conteúdos eram todos diferentes do clã Sha e do clã Xi. Afinal de contas, esses 4 clãs estavam muito próximos um do outro, todos estavam a leste da fronteira sul. Mas mesmo assim, os movimentos desses clãs atraíram a atenção do clã Wu e do clã Yao, eles foram afastados. Porque eles sabiam que, embora fosse improvável que esses clãs atacassem, eles tinham medo de correr esse risco e tinham que se defender contra isso. Quanto ao clã Shan, este clã sempre seguiu escrupulosamente a neutralidade, embora Fang Yuan tenha enviado uma carta, eles responderam instantaneamente, rejeitando sua sugestão. Por causa dessa mudança repentina, a situação perigosa do clã Wu e do clã Qiao tornou-se muito mais relaxada. Os Gu imortais do clã Wu e do clã Qiao ficaram muito chocados com este resultado. Embora Fang Yuan tenha apenas enviado algumas cartas, para conseguir convencer as superforças a agir, não foi uma coisa simples. Especialmente quando a carta tinha que ser muito precisa sobre a quantidade de recursos que o clã Wu estava disposto a abrir mão para expressar sua sinceridade. Fang Yuan lidou com isso perfeitamente, estava muito além da imaginação de muitas pessoas. Muito poucas pessoas sabiam do conteúdo de suas cartas, mas todos sabiam que essas cartas emocionaram muitos imortais Gu nessas superforças. Isso permitiu que o clã Wu e o clã Qiao tivessem a oportunidade de retaliar. Parece que minhas habilidades não caíram muito. Nos 500 anos de sua vida anterior, Fang Yuan já foi o líder de uma organização. Durante a guerra caótica das 5 regiões, a situação política era muito mais caótica. Todas as 5 regiões estavam ligadas entre si. Todos os tipos de enganos, esquemas, traição eram intermináveis. O atual caos político cercava apenas o clã Wu e o clã Qiao, bem como a parte ocidental da fronteira sul. Não foi muito complexo na opinião de Henry Fang. Ele não precisava ter cuidado, ele poderia atacar diretamente o problema. A casa imortal Fu do clã Wu está finalmente chegando. Fang Yuan recebeu mais informações. Originalmente, a casa imortal Gu deveria se mudar mais cedo, mas um acidente ocorreu no meio do caminho e ela ficou paralisada por algum tempo. Não importa quem fez isso ou qual era sua intenção, Fang Yuan teve que esperar mais um dia antes que esta casa imortal Fu chegasse. Parece que preciso sair deste lugar agora. Este reino dos sonhos deu a Henry Fang um impulso incrível. Muitas coisas aconteceram durante esse período. Henry Fang sentiu um pouco de relutância em deixar este tesouro. Capítulo 1349. Fang Yuan quer matar o coelho branco. Fang Yuan começou a resolver os assuntos que se acumularam enquanto ele estava em cultivo fechado. Lady White Rabbit quer me ver? Para quê? Fang Yuan perguntou a Wuan usando métodos de caminho de informação. Logo, Fang Yuan entendeu a intenção de Lady White Rabbit. Não vendo ela, faça com que ela vá embora. Fang Yuan rejeitou impiedosamente. A casa imortal Gu do clã Wu chegaria em um dia. Fang Yuan não iria trazer Lady White Rabbit com ele, ele precisava de uma peça de xadrez para ficar aqui.
Mesmo que ela não estivesse na formação Super Gu, ter um do lado de fora também seria bom. É claro que isso trazia riscos enormes, afinal, o relacionamento de Lady White Rabbit e Wu Yihai era bastante próximo, todos sabiam disso. Mas as peças de xadrez precisavam mostrar o seu valor. Quando Fang Yuan acolheu Lady White Rabbit, não foi por causa de sua beleza ou amor, ele apenas queria extrair todo o seu valor. Mesmo com um dia restante, não posso desperdiçá-lo, posso conseguir ganhar algo no reino dos sonhos. Mas, infelizmente, Henry Fang ainda só encontrou reinos de sonhos absurdos. Foi uma pena. Durante este período final, ele continuou encontrando reinos de sonhos absurdos, sua sorte foi muito ruim. Se fossem reinos de sonho realistas, ele pelo menos obteria algum crescimento. Ouvi dizer que o clã Qiao tem muitos reinos de sonhos realistas. É uma pena, aqueles imortais Gu do caminho demoníaco não têm métodos para usar, mas são capazes de encontrar reinos de sonhos realistas. Fang Yuan não poderia ir para o clã Qiao. Era o território deles, se eles pusessem seu método de explorar os reinos dos sonhos, seria um grande problema para Henry Fang. Neste momento, a área do clã Qiao. Mais um dia antes de partirmos, a exploração do seu reino dos sonhos vai terminar. Faça bom uso do seu tempo, também, nosso clã Qiao está muito disposto a comprar os materiais do caminho dos sonhos que você encontrar. Qiao Bo transmitiu para Fairy Miao Yin e o outro caminho demoníaco Fu Imortals. Não há necessidade de mais explorações, podemos terminar agora. A fada Miao Yin sorriu para Qiao Bo. Qiao Bo estava atordoado. Ele trouxe a fada Miao Yin aqui para explorar o reino dos sonhos muitas vezes, mas esta foi a primeira vez que viu a fada Miao Yin sorrindo tão profundamente para ele. Imediatamente, seu coração pulou, ele mostrou uma expressão atordoada. Mas logo, seu corpo tremeu. Um som suave ecoou. As pupilas de Qiao Bo encolheram até ficarem do tamanho de um alfinete, ele olhou para o peito. Lá, uma mão com unhas afiadas perfurou suas costas, destruindo diretamente seu coração, uma geada fria também se espalhava ao redor de seu ferimento. Você, como ousa? Qiao Bo não terminou suas palavras, ele perdeu a vida e se transformou em uma estátua de gelo. Qiao Bo morreu. Atrás dele, Bai Ningbing recuou a mão sem expressão. No ar, fragmentos de cristal se espalhavam. Sua mão estava branca como a neve, os vestígios de sangue foram todos removidos junto com a geada. A hora é agora, vamos começar. No terceiro Gu imortal saiu, sua aparência mudou conforme ela revelou sua verdadeira forma. Quem mais poderia ser senão Ei Lulan? Lord Wu Yihai realmente não quer me conhecer? Lady White Rabbit estava com os olhos marejados ao olhar para Wuan. Wuan suspirou, balançando a cabeça. Vá embora, não há pressa, vocês se encontrarão novamente no futuro. Contanto que você administre bem o negócio de oportunidades imortais, talvez Lord Wu Yihai possa recompensá-lo no futuro. Gerenciar bem? He. Os olhos de Lady White Rabbit de repente ficaram pretos, uma luz fria brilhava em seus olhos escuros. Vendo essa mudança, Wuan ficou alerta e deu um passo para trás. Senhora Coelho Branco, o que você está fazendo? Não haja precipitadamente. A voz de Lady White Rabbit também mudou. Não fale sobre White Rabbit. Eu não sou aquele idiota fraco, amando cegamente esse homem cruel e sem coração. Lembre-se, eu sou a Tigresa Negra. HMPH, que Tigresa Negra, é hora de ensinar uma lição a vocês. Mesmo que meu clã Wu esteja em uma situação difícil, vocês, personagens secundários, deveriam esquecer Murg. Antes de Wuan terminar suas palavras, seu rosto zangado se transformou em extremo medo. Ele descobriu que não conseguia se mover, além disso, seu corpo e alma estavam derretendo, transformando-se em água negra no chão. Que movimento matador é esse? Quando fui atingido? Nesse momento, a voz fria da Tigresa Negra chegou aos ouvidos de Wuan. Aproveite, isso foi feito para Wu Yihai. É uma pena não ter conseguido vê-lo. Assim que ela disse isso, Wuan derreteu completamente em uma poça de água negra. Bom. Logo depois que Wuan morreu devido ao poderoso movimento assassino da Tigresa Negra, a formação do Super Fu começou a tremer intensamente. A formação Super Gu estava sob ataque. O que está acontecendo? O caminho justo Fu Imortals aqui reagiu imediatamente. Alguém está atacando a formação Gu, eles estão dentro da formação Gu. Logo, Shigi, que era o líder do clã Shi aqui, encontrou o problema e informou o caminho correto Fu Imortals. Os corações dos imortais afundaram. A formação Super Gu tinha uma defesa incrivelmente forte, mas estava dividida em interna e externa. Atacar a formação Super Gu por dentro e por fora foram duas situações diferentes. Inegavelmente, atacá-lo por dentro seria muito mais destrutivo. O problema está na área do clã Qiao.
O caminho justo dos imortais Fu perto da área do clã Qiao foi transmitido rapidamente. Droga, eu disse que esse negócio de oportunidades imortais iria criar problemas. O clã Qiao está brincando com fogo. Veja o que aconteceu. Ba Kuanfeng gritou, afinal, o clã Ba não participou deste negócio de oportunidade imortal. Depois que ele disse isso, muitos imortais Gu do caminho justo ficaram em silêncio. Não precisa se preocupar, mesmo nesta situação, meu ancestral do clã Shi se preparou contra isso. Esta formação Superfu tem formações dentro de formações, para um total de 4 camadas. Apenas esses caminhos demoníacos Fu imortais não podem quebrar nossa camada mais externa. Shige tentou elevar o moral e aliviar seu próprio constrangimento. Porque o clã Shi foi um dos instigadores do negócio de oportunidades imortais. Isso mesmo, eles são apenas alguns ratos. O caminho justo Fu imortal se acalmou. Mas neste momento... Bom! Várias explosões fortes ocorreram quando a formação Gu tremeu novamente. A intensidade foi muitas vezes mais forte do que antes. Muitos vermes Fu morreram, alguns imortal Fu foram destruídos. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Shige ficou chocado. Eles realmente encontraram nosso núcleo de formação? Ah não, a outra parte veio preparada. Eles não estão atacando abruptamente. Eles estão atacando tanto por dentro quanto por fora. O lado de fora da formação Gu foi atingido por um forte ataque antes. Pare-os. Ative rapidamente as formações Fu. Mande algumas pessoas para o local. Extermine esses canalhas do caminho demoníaco. Os Gu imortais do clã Wu e do clã Qiao morreram. Tem alguém aí? O caminho correto que os imortais Fu transmitiram uns aos outros foi uma cena caótica. O que está acontecendo? No corredor da área do clã Wu, as sobrancelhas de Fang Yuan estavam travadas. Ele estava observando a situação que acabará de ocorrer usando a formação Gu. Ele tinha acabado de praticar seu movimento assassino. O evento aconteceu rápido demais. Ele foi pego despreparado. As informações foram transmitidas a Fang Yuan pela formação Gu. A transformação de Lady White Rabbit e o assassinato de Wu. Ele aprendeu sobre tudo. Lady White Rabbit é uma traidora. Ela parecia ter se tornado outra pessoa. E o alvo dela era na verdade eu. Henry Fang franziu a testa ainda mais agora. Ele imediatamente decidiu seguir em frente e matar Coelho Branco para se vingar de Wuan. Não apenas por causa da identidade de Wu Yihai, mas também porque Henry Fang precisava manter a estabilidade da formação do Superfu. Ele precisava matar Lady White Rabbit. Pensar que houve um deslize tão grande. Yihai, meu lado da formação Gu está completamente fora de controle. Venha me dar uma mão. Qiao Si Liu transmitiu a Fang Yuan um pedido de ajuda e também a cena de Bai Ningbing matando Qiao Bo. Ao receber esta informação, a intenção de agir de Fang Yuan foi dispersada. Bai Ningbing. Olá, Lu Lan. Por que eles estão aqui? Entendi, este é o ato da seita das sombras. O coração de Henry Fang estremeceu. Ele permaneceu no local, seus olhos brilhando com uma luz brilhante. Depois de descobrir a seita das sombras, mesmo tendo intenção de matar, seus pensamentos de sair desapareceram. Que piada! Shadow Sect tinha uma existência de nível 8. Fang Yuan viu isso na batalha do Reverse Flow River. Quem sabia onde estava o verdadeiro monarca da Montanha Roxa? Ele pode estar por perto, esperando para atacar Wu Yihai se ele sair. Mesmo que eu tenha o selo de proteção de fluxo reverso do movimento assassino imortal, que pode me defender contra existências de nível 8, assim que eu usá-lo, minha identidade será exposta. Como a Shadow Sect enviou Lady White Rabbit para me matar, sem dúvida, eles não descobriram que estou me passando por Wu Yihai. Caso contrário, eles não enviariam apenas Lady White Rabbit. O que fazer? Fang Yuan entrou em rápida contemplação. Usando seus métodos do caminho da sabedoria, os pensamentos moviam-se rapidamente na mente de Fang Yuan, furiosos como uma tempestade. A intenção da Shadow Sect é óbvia, eles querem salvar o corpo principal do Sectral Soul. A seita das sombras deve ter seus trunfos, preciso observar em silêncio por enquanto. Esta formação Superfu não é uma piada, usando esta formação Superfu, podemos nos defender contra os ataques dos imortais Gu de nível 8. Eu não deveria me expor. Fang Yuan rapidamente fez seu plano. Quanto a Qiao Si Liu. Você pode morrer por tudo que me importa. Yihai, venha rápido. Qiao Si Liu pediu novamente. Henry Fang tinha uma expressão fria, rejeitando imediatamente. Espere aí, tenho alguns problemas aqui. Wuan foi assassinado por Lady White Rabbit. Não posso dispensar esse assassino. O que? Tenha cuidado você mesmo. Qiao Si Liu ficou chocada, mas ainda assim deu algumas palavras de preocupação a Henry Fang, sem saber que ele já havia abandonado em sua mente. Qiao Si Liu estava enfrentando Feri Miao Yin, Ei Lulan e Bai Ningbing.
Ela era Gu imortal de nível 7, semelhante a Fairy Miao Yin, enquanto Eilu Lan e Bai Ningbing estavam em sexto lugar. Assim, na perspectiva de Qiao Siliu, a situação não estava fora de controle. Seu olhar estava focado na fada Miao Yin. Vocês terminaram, a formação Super Fu já foi ativada, vocês estão todos presos aqui, rendam-se agora e sejam os escravos Fu do meu clã, vocês podem ser capazes de sobreviver. He. A fada Miao Yin riu, é mesmo? Capítulo 1350 E Noite Cinzenta quebra a formação. Neste exato momento, uma aura intensamente forte rompeu de fora da formação do Super Fu. Logo, o caminho correto dos imortais Fu controlando a formação Fu foi notado. Há uma aura forte à frente. Uma aura tão intensa, tão poderosa. Um Gu imortal de nível 8. O caminho justo Fu imortal estava ofegante. É o verdadeiro monarca da Montanha Roxa? Fang Yuan, que estava dentro do corredor, observou atentamente. Não é um Gu imortal, é uma fera desolada e memorial, é mesmo? Antes que ele terminasse suas palavras, Ban. Toda a formação do Super Gu enfrentou um ataque intenso sem precedentes. Toda a formação Fu tremeu intensamente, os corredores criados dentro da formação Fu foram destruídos, desmoronaram e se desintegraram. Imediatamente, parecia o dia do juízo final. Toda a formação Fu foi aberta, mas não houve muitos feridos no caminho correto dos imortais Fu. Esta foi a diferença entre uma formação Gu e um movimento matador. Mesmo que as formações Fu sejam os movimentos matadores do caminho de formação, depois que uma formação Fu é configurada, ela funciona com base nos vermes Gu e no ambiente. Quando fossem destruídos, o Fu imortal sofreria uma reação menos intensa. É claro que as antigas formações de batalha eram diferentes. Assim que as antigas formações de batalha fossem destruídas, os imortais Fu sofreriam severas reações adversas, especialmente o controlador principal da formação. Tosse. Poeira e fumaça turvavam o local. O corredor em que Henry Fang estava desabou completamente, os cantos estavam se transformando em Fu mortal, vermes Gu mortos caíram como chuva. Um enorme buraco foi criado na formação do Super Fu, o reino dos sonhos que estava completamente escondido anteriormente estava agora exposto. Muitos imortais Gu do caminho justo ficaram na abertura, olhando para fora sem expressão. Ali, uma figura enorme estava furiosa. Era uma fera desolada e imemorial em forma humana, apoiava-se em ambas as pernas e tinha duas enormes garras monstruosas, seu cabelo estava bagunçado e seu corpo era preto como tinta. Gu imortais, tantos Gu imortais, eu quero comer todos vocês. Depois de comer você, estarei mais perto de ser humano. Esta fera desolada e imemorial em forma humana rosnou em tom baixo, extremamente excitada. Isso é, e um caminho justo que Fu imortal apontou para a besta desolada e memorial, gaguejando em estado de choque. Zhu Ye Hui. Henry Fang cerrou os dentes inconscientemente, sentindo uma grande pressão. No momento em que viu esta fera desolada e memorial, Fang Yuan sentiu como se estivesse no sonho, mas os gritos dos imortais Gu ao seu redor, os corredores destruídos e a formação Super Fu que estava se desintegrando lembraram de que isso não era um sonho. Henry Fang não esperava que Zhu Ye Hui viesse aqui. Esta lendária e imemorial fera desolada causou muito sofrimento e mortes na fronteira sul. Todos os imortais Gu do caminho correto na fronteira sul sabiam disso. Com o aparecimento de Zhu Ye Hui, os corações dos membros do caminho justo vacilaram, seu moral caiu no fundo do poço. Esta era uma existência poderosa equivalente aos imortais Gu de nível 8. Especialmente depois que a formação Super Fu foi destruída, como esses imortais Fu de nível 6 e 7 do caminho correto poderiam se defender contra ela? Com seus corpos? Neste enorme mundo das 5 regiões, havia apenas 2 pessoas que poderiam resistir ao posto 8 como sétimo, eram Feng Jiu Jie e Liu Guanyi. Precisamos aguentar. Não entre em pânico, nossa formação Gu tem 4 camadas. Essa foi apenas a 4ª camada mais externa que quebrou. Comece a se mover, entre na próxima camada da formação Gu. No momento crucial, Shigi falou. Ele era o líder do clã Shi neste lugar, esta formação Super Fu foi criada pelo primeiro ancião supremo do clã Shi, Shi Kuiyu. Shigi naturalmente sabia algumas informações que outros não sabiam. Como esperado, a formação Gu foi ativada e brilhou com uma luz forte. O colapso parou e a formação externa foi completamente abandonada, uma nova linha de defesa apareceu no interior. A 3ª camada da formação Gu apareceu diante de Zhu Ye Hui. Não cobria todo o reino dos sonhos, era visível, mas a maior parte do reino dos sonhos ainda estava oculta pela formação Fu. O caminho justo Fu imortais rapidamente entrou. Henry Fang não foi uma exceção. Ele tinha que fazer isso. Shadow Sect não sabia sobre a verdadeira identidade de Wu Yihai, caso contrário, Shadow Sect, que tinha um caminho de sabedoria de nível 8 Fu imortal, não enviaria apenas Lady White Rabbit para assassinar Fang Yuan.
O inimigo estava aberto enquanto ele estava escondido, isso era uma clara vantagem. Ao mesmo tempo, Henry Fang tinha outra vantagem, que era a casa imortal Fu. Uma casa imortal Gu do clã Wu estava a caminho. A maioria das formações Fu não conseguia se mover, mas as casas imortal Fu podiam. E o poder das casas imortal Gu poderia aumentar quanto mais essência imortal fosse usada, eles poderiam resistir aos imortais Gu de nível 8. Com uma casa imortal Gu para defendê-lo e escoltá-lo, Henry Fang teria uma chance maior de deixar este lugar. Mas antes, a casa imortal Gu do clã Wu foi atrasada no caminho devido a um acidente inesperado, foi a seita das sombras. Fang Yuan considerou isso enquanto seus pensamentos ficavam sombrios. TSK, tão problemático. Bai Ningbing olhou para a terceira camada de defesa da formação Gu, franzindo a testa. Isso é difícil de destruir. Ei Lu Lan suspirou. Nesse momento, Ying Wuxia sorriu friamente, transmitindo-lhes, não se preocupem, apenas desviem. Os corpos de Fei Miao Yin, Bai Ningbing e Lu Lan tremeram quando rapidamente voaram de volta e recuaram. Rugido. No momento seguinte, Lu Yirui rugiu e emitiu uma onda estrondosamente alta. Sua voz explodiu e criou uma onda sônica, empurrando o ar ao redor e arrancando árvores e pedras, provocando uma tempestade. Em seguida, Lu Yirui respirou profundamente, com o estômago inchado. Todo o seu corpo se expandiu para dobrar de tamanho. Em seguida, abriu a boca sanguinária cheia de dentes afiados e um enorme feixe de luz disparou ferozmente. O feixe de luz cinza disparou extremamente rápido, num piscar de olhos, pousou na terceira camada da formação Gu. Houve um silêncio assustador. A terceira camada da formação Gu foi atingida pelo feixe de luz cinza, pois foi tingido de cinza rapidamente. Anteriormente, Lu Yirui também havia atacado a formação Super Fu. As primeiras tentativas foram apenas testes, mas a vez anterior também foi o movimento assassino da Noite Cinzenta, junto com Lu Lan, Bai Ningbing e Fei Miao Yin, eles destruíram a quarta camada da formação Gu. A maioria dos Gu imortais do caminho correto não conseguiu ver esses ataques claramente. Mas desta vez, eles testemunharam em primeira mão, viram quão aterrorizante era Zu Yirui. Como se o céu e a terra ficassem parados, a cor monocromática envolvia o lugar, o tempo parecia estar se movendo mais devagar. Por um instante de tempo. Bum! Outra explosão estrondosa ressoou no mundo, os tímpanos dos imortais estouraram. O mundo inteiro estremeceu, a terceira camada da formação Gu foi destruída, como se o ataque anterior fosse acontecer novamente. O caminho justo dos imortais fueram pálidos, eles enchilaram sua essência imortal na formação Fu desesperadamente. Quando os tremores terminaram, a terceira camada da formação Gu estava apenas parcialmente destruída, ainda existia. Esta foi uma formação Super Fu criada pessoalmente por Fu Imortal Shiku Yu de 8º posto, junto com um grande número de Imortal Fu e Gu Mortal das forças do caminho justo da fronteira sul, estava exibindo seu poder agora. Conseguiu bloquear o movimento característico da lendária e imemorial besta desolada Zu Yirui. Não houve feridos ou mortes entre os imortais Fu do caminho justo. Na verdade, ainda estou vivo. Alguém quase chorou de alegria. Este é o método característico de Zu Yirui, movimento assassino imortal, a Noite Cinzenta. Na verdade, nós nos defendemos contra isso. Alguém gritou alto. A testa de Shigi estava cheia de suor, ele disse, esta é a formação Super Fu que o primeiro ancião supremo do meu clã montou, por que seria destruída? Se não fosse por eles atacarem tanto de dentro quanto de fora antes, a quarta camada ainda poderia estar por aí. O assassino imortal move-se na Noite Cinzenta, é diferente daquele do meu reino dos sonhos, sua forma foi alterada? Depois de tantos anos, a Noite Cinzenta deve ter sido modificada. Zu Yirui modificou isso? Ou teve ajuda? Isso é a ajuda da Shadow Sec? Estranho. Se eles tinham Zu Yirui como ferramenta, por que Shadow Sec não o usou quando estavam refinando o feto soberano e imortal Gu? Foi porque eles não conseguiram controlar isso? Ou isso é tudo por causa daquele Gu imortal de nível 8? Henry Fang caiu em profunda contemplação. Fada Miao Yin, Bai Ningbing, e Lu Lan, eles voltaram para a formação Super Gu. Olhando para a terceira camada danificada da formação do Super Fu, eles não ficaram chocados nem desapontados. Como eles não vieram sozinhos, havia Ying Wuxia, bem como muitos imortais Gu do caminho demoníaco e imortais solitários. A seita das sombras carecia de mão de obra, mas não de recursos. Normalmente, os imortais Gu do caminho demoníaco e os cultivadores solitários não tinham recursos de cultivo, eles buscariam recursos durante toda a vida. Purple Mountain True Monarch suportou os enormes custos de gastar recursos para recrutar um lote de caminhos demoníacos e imortais solitários. Os humanos morrem pela riqueza e os pássaros morrem pela comida, o dinheiro faz o mundo girar.
Claro, esses imortais da fronteira sul Gu não eram estúpidos, só depois que Zhu Yihui apareceu e usou a Noite Cinzenta é que eles começaram a seguir Wu Xie e aparecer. Por outro lado, isso mostrou que a seita das sombras tinha uma boa noção do tempo e das emoções humanas. A partir dessas perspectivas do caminho demoníaco e dos imortais solitários, não só havia o oitavo grande especialista do caminho da sabedoria Purple Mountain True Monarch, havia também a lendária e imemorial besta desolada Zhu Yihui. Esta batalha já estava decidida, eles iriam vencer. É tudo como Purple Mountain True Monarch previu, atacaremos usando esses buracos na formação Gu. Quem conseguir matar os inimigos e expandir o buraco receberá várias vezes a recompensa. Wu Xie gritou, o lado da Shadow Sect começou a clamar enquanto atacavam a formação Super Fu. O lado do caminho justo também reagiu. Rápido, cele o buraco. Não podemos deixá-los entrar. Preciso de tempo para ativar a segunda camada da formação Gu, pessoal, tentem protelar e lutar por tempo. Shi Gi gritou. Zhu Yihui já usou Noite Cinza 2 vezes, esse é o limite. Ele precisa descansar um pouco, é hora de dar uma lição a esses canalhas do caminho demoníaco. Beade gritou. Fang semicerrou os olhos, estava avaliando Zhu Yihui, também viu que depois que Zhu Yihui usou a Noite Cinzenta, ele estava em estado de exaustão, ofegava enquanto permanecia no local, imóvel. Isso fez Fang se sentir um pouco aliviado. Havia tantos imortais da fronteira sul Gu aqui, muitas pessoas estavam familiarizadas com a história, elas sabiam muito sobre Zhu Yihui. Afinal, toda vez que Zhu Yihui aparecesse, causaria um desastre na fronteira sul, muitos imortais Fu da fronteira sul precisariam trabalhar juntos, defendendo-se e lutando contra ela. Os superclãs do caminho justo da fronteira sul tinham informações precisas sobre Zhu Yihui em seus registros históricos.